Um minutinho. Meninas, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente está aqui com o Tiago Alencar, né? Ele é sócio proprietário da Inove Laser e da Circuito da Beleza, tá bom? A empresa dele é focada em prestação de serviço voltado em maquinário, né? De laser e luz intensa pulsada e também em treinamentos nessa área, tá bom? Então, assim, eu conheci o Tiago Alencar na nossa semana acadêmica no ano passado, e assim me desmistificou muita coisa sobre o uso da luz intensa pulsada. Então, assim, a empresa dele tem mais de 20 anos de atuação nessa área, então o Tiago tem muita experiência e de ótimos resultados com essas tecnologias para nos passar, tá bom? E aí, muito gentilmente, ele cedeu um pouquinho do tempo dele para compartilhar esse conhecimento conosco, tá bom? Tiago, muito obrigada. Okay. Eu que agradeço. E aí a turma é sua. Vou estar aqui, ó, só de bituca aqui como aluna também, tá bom? Tá joia. Meninas, aí podem ir botando no chat as perguntas que depois a gente vai fazendo a moderação, tá bom? Das perguntas. Tá Tiago, ótimo. muito obrigada e pode começar. Quando quiser que eu troque o slide, você me avisa aqui. Pode deixar. Gente, boa noite a todas. Obrigado pela presença de vocês aí, mesmo que de casa, né? E eu queria começar já avisando vocês que podem ficar à vontade para fazer perguntas, e quando essas perguntas elas forem puderem ser respondidas no slide seguinte ou qualquer coisa assim, eu aviso, mas quando for muito pertinente por aquele slide mesmo, a gente já para e explica. Eu não vou fazer isso sempre, porque senão trunca muito a apresentação da gente, né? E eu espero que vocês curtam aí bastante as explicações sobre a luz pulsada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre laser também, mas essa palestra ela é 99% voltada para a luz intensa pulsada. Mas é impossível a gente separar totalmente um assunto do outro, né? Então eu vou falar também um pouquinho sobre o laser e também sobre esses mitos aí que existem no mercado e tudo mais, né? E mostrar para vocês que uma tecnologia boa, sendo bem aplicada, ela traz excelentes resultados. E ela pode ser plenamente utilizada por anos e anos sem nenhum tipo de intercorrência, né? Vamos passar para frente, professora? Bom, aqui a gente tá vendo já a primeira diferença entre o laser e a luz pulsada, né? A luz pulsada, como vocês podem ver acima, ela tem um espectro longo. As luzes intensas pulsadas que nós trabalhamos, elas têm normalmente um espectro que varia de 420 a 1100 nanômetros, né? E isso abrange uma área muito grande de atuação. Então ela vai acabar agindo sobre melanina, sobre hemoglobina, oxihemoglobina, né? E sobre colágeno. Ela age também de uma forma química sobre bactérias que geram acne. Então é uma tecnologia que atua de uma forma muito ampla. Já o laser, ele é um conjunto de tecnologias, né? Então, por exemplo, você tem lasers específicos. Geralmente as pessoas conhecem mais o laser de depilação, que é o laser de diodo, né? Mas existem uma infinidade de outros lasers e que para você ter o laser exercendo o papel de uma luz intensa pulsada, você precisaria ter uma plataforma de laser que tem várias ponteiras. Então, isso é possível também, isso existe no mercado, nós, inclusive, trabalhamos também com esse tipo de laser, né? Mas ele tem um custo infinitamente maior do que de uma luz intensa pulsada, mesmo as de melhores qualidades, né? Então, o que a gente pode ver na figura abaixo é que a luz intensa pulsada ela é um flash de luz, né? Então, ela não é coerente, ela não tem um fecho único e unidirecional, como o laser. O laser, para onde você virar ele, para onde você mirar, ele vai se focar. Então, você tem uma cor única, com um espectro único, virado para o mesmo local. Ou seja, ele vai ter um espectro coerente. Todos os raios do laser, eles se concentram em uma única direção. Ok? Podemos ir adiante. Bom, voltando agora unicamente para a luz intensa pulsada, nós começamos com as gerações. Por que as pessoas começam a gerar aquelas confusões em relação à qualidade de luz intensa pulsada e laser, né?
muito disso se explica aqui pelas gerações da luz intensa pulsada. Então, o comparativo, quando ele vai ser tendencioso, né? O que as pessoas que vão explicar esse tipo de tecnologia costumam fazer? Eles costumam fazer um comparativo entre o laser de última geração com a luz intensa pulsada de primeira geração, que infelizmente ela ainda existe no Brasil para você comprar um equipamento novo. Ainda existem equipamentos novos sendo vendidos com essa tecnologia. E isso acaba por colocar no mesmo balaio tecnologias que são bem superiores, né? Que são as que a gente prefere atuar. Mas o que é uma luz intensa pulsada de geração 1? É a geração da descoberta, né? Então, não se teve ainda nenhum tipo de evolução sobre isso. Ela tem alta potência, pouco controle dessa potência, uma filtragem de espectro muito deficiente. Geralmente, as máquinas que têm esse tipo de tecnologia é aquela que você tem que trocar o manípulo, um de cada cor, para você ter uma filtragem melhor do espectro que você vai trabalhar, né? Você tem aplicação em fototipos baixos, ou seja, pele bem clara, sem contato com a pele, não pode ter contato com a pele, senão você promove queimaduras, e você tem mesmo assim uma alta incidência de queimaduras. Então é uma tecnologia que, quando você se baseia nela para dizer que é uma luz intensa pulsada ou ou que é uma máquina, enfim, que vai atuar, a chance dela dar errado é muito maior do que dela de dar certo, então fica sendo uma comparação onde realmente o outro time já entrou ganhando, né? Então, é por isso que eu sempre digo para as pessoas tomar muito cuidado e tentar separar o joio do trigo antes de utilizar e até mesmo de mencionar uma determinada tecnologia, porque às vezes a gente pode ser injusto, né? Vamos adiante. Vamos para a geração 2. Geração 2 já teve um aprimoramentozinho de filtragem de espectro, né? Redução de potência. A aplicação em fototipos continua tendo que ser baixo, então fototipo 3 em diante é desastroso a aplicação desse equipamento, né? A gente vai falar sobre fototipo mais no finalzinho. Também não pode ter contato com a pele, que também é terrível, porque quando você não tem contato com a pele, você não tem muito um controle de quanta energia você está depositando, porque essa energia depositada ela vai estar ali com diferentes perdas, né? Então, se você está mais distante da pele, você tem uma perda maior de energia antes de chegar na pele. Se você aproxima mais da pele, você tem uma energia mais direta. Se a energia for direta demais ao ponto de encostar na pele, geralmente queima, né? E tem aí uma diminuição do índice de queimaduras, mas continua ainda não sendo o adequado, né? Podemos ir para a 3. A 3, a gente já tem uma adoção de filtragem fixa de espectro, física de espectro, que é umas lentezinhas que se troca no equipamento. Não sei se vocês já viram esses equipamentos, né? Mas tem equipamento que tem um handpiece único e que você troca as lentes. Esse geralmente já é a geração 3, né? Tem resfriamento das ponteiras. O pessoal coloca, às vezes, com resfriamento com água gelada, com gelo, né? Que é uma forma aí de amenizar um pouquinho a sensibilidade das pessoas, né? Aplicação em fototipos baixos e médios, então aqui fototipo 3 já poderia utilizar com uma certa segurança, né? Possibilidade de contato com a pele, isso já melhora muito a aplicabilidade do equipamento. Diminuição do índice de queimaduras e aumento da eficiência dos tratamentos. Claro, se você pode ter principalmente o contato com a pele, você já consegue uniformizar melhor o seu tratamento. Então, você já tem a pele ali como uma barreira onde você já sabe que a distância de aplicação é a mesma, né? Então, você já tem condições de dosar melhor a tua energia. Essa geração 3, ela é uma das mais utilizadas no mercado, tá? Ela tem um custo muito baixo, né? Então, geralmente, está na maior parte das máquinas vendidas no Brasil. Eu acho que ainda, infelizmente, porque essa tecnologia ela tem condições de ser bem melhor do que até a geração 3, né? Mas a gente já trabalha com a geração 4 e 5 também, que é a que a gente costuma oferecer. Podemos ir para 4. A geração 4, a gente já tem, para mim, a maior evolução de todas, em termos de luz intensa pulsada. Foi onde surgiu um equipamento israelense, o Active, né?
que é o que a gente mais gosta de trabalhar. Por quê? Porque você já tem uma adoção de filtragem eletrônica de espectro, então o equipamento ele já se tornou muito mais amigável à utilização, ou seja, está escrito ali na tela o que ele está pronto para fazer, aonde ele está filtrando o espectro, para que tipo de tratamento. Então ele está lá falando fotodepilação, fotorrejuvenescimento, acne, manchas e vascular. Você só escolhe e ele já faz a filtragem para você automaticamente, né? Ele teve uma redução bem grande da potência, porque você já tem um handpiece, não sei se dá para vocês verem aí, mas qualquer coisa depois eu mando uma imagem com o handpiece que tem a lente, ele tem um cristal de safira maciço na ponta, e ele potencializa a energia e canaliza a energia de uma forma geométrica. Ele consegue canalizar 80% da energia a 3 milímetros da superfície da pele. Isso melhora muito a eficiência do tratamento e melhora bastante também a, a diminuição de dor, né? Então, os sensores simpáticos que estão ali na superfície da pele, você consegue fazer com que ele não atinja em cheio esses sensores simpáticos, ok? Pode voltar para o 4, ainda vou falar um pouquinho dele. Então, aqui a gente tem a necessidade de contato com a pele, possibilidade de múltiplas passadas, que é bem legal, porque aí a gente já evita o efeito zebra, você pode passar num sentido e depois voltar no outro sentido, fazendo aplicações seguidas, né? Então você consegue uniformizar melhor a tua aplicação. Aplicação em fototipos baixos, médios e altos. Aqui a gente só não trabalha, até hoje a gente nunca trabalha com fototipo 6, que é um fototipo pele negra mesmo, que aí a tecnologia não consegue distinguir a melanina da pele com a melanina do pelo, por exemplo, né? E aí a gente tem uma diminuição drástica do índice de queimaduras, excelência em diversos tratamentos e baixo limiar de dor nas aplicações. Podemos seguir. Geração 5, que é a geração que a gente já procurou trabalhar com mais ênfase agora, né? 99% das máquinas que eu alugo são de geração 5, né? Onde a gente já tem um aprimoramento da filtragem eletrônica de espectro, adoção de gerenciamento geométrico de energia, que é a tecnologia GEM, né? Que é o Geometrical Energy Management, né? Ou seja, um gerenciamento de energia de uma forma geométrica. Tem necessidade de contato com a pele, múltiplas passadas, aplicação em fototipos baixos, altos e médios, né? Exceto fototipo 6 ainda. Aqui está errado, eu coloquei exceto 4, mas é exceto 6, tá? Redução de índice de queimaduras a erros de aplicação, excelência em diversos tratamentos conjuntos, baixíssimo limiar de dor nas aplicações e redução de downtime. Downtime aqui é zero praticamente. A pessoa ela só não pode abusar de, por exemplo, fazer o tratamento e se expor diretamente ao sol de uma forma muito forte ou ao calor, né? Mas ela tomando um cuidado básico ali de passar um protetor solar e pelo menos nas primeiras 72 horas evitar o sol, já é o suficiente para ela poder ter vida completamente normal. Podemos seguir. A geração 6, infelizmente, ela não está no Brasil por uma questão de custo, né? Mas ela já é a geração, assim, que, para mim, acho que vai ser difícil ter a geração 7, porque, para mim, ela chegou na perfeição. Ela tem uma leitura automática de fototipos, ou seja, esse equipamento, você não consegue queimar a pele da pessoa nem que você queira, porque ele vai fazer a leitura do fototipo e ele vai reduzir a energia da aplicação da máquina a partir do momento que você colocou ele em contato com a pele. Então, e tem todos os outros recursos que a geração 5 também tem. Ok? Vamos adiante. Aqui são as máquinas que eu considero de melhor custo-benefício que a gente tem no mercado, né? Que são o BioFlash. O BioFlash ele é um equipamento que de 2011 a 2014 ele utilizou a tecnologia israelense, que é a tecnologia da Active, né? Então, montava-se numa caixa nacional, que tem essas duas aparências, do HR e do HRS, a tecnologia Active, que é essa geração 5 de luz intensa pulsada, né? E isso a um custo bem mais baixo do que o custo do equipamento vindo de Israel completo, né?
Então, as máquinas aí de 2011 a 2014, elas têm essa tecnologia israelense, né? A partir de 2014 já teve uma ruptura aí entre a Active e a Bioset, elas pararam de ter essa parceria para formar os equipamentos, e aí surgiu o equipamento atual da Bioset, que é o Maxi Flash, né? Que é um equipamento assim semelhante, parecido com o Active, mas infelizmente não tem a mesma qualidade. Ele ainda tem alguns pontos onde o Active ele supera bastante o Maxi Flash, né? Mas das máquinas nacionais, na minha opinião, disparado a melhor tecnologia nacional que se compra novo hoje, né? O HR ele tem 100 mil disparos, é um equipamento mais simples, né? Ele foi elaborado principalmente para atender franquias, né? Então ele tinha que ter um custo operacional baixo e ele tinha que ter um custo de compra também mais baixo, né? E tinha que ter uma qualidade boa, principalmente em fotodepilação e fotorrejuvenescimento. Então era isso que se oferecia nessa versão, né? E tem a versão HRS, que é basicamente um Active Record 618 montado no gabinete do Active HRS, né? E ele tem já 5 indicações, que é fotorrejuvenescimento, fotodepilação, acne, manchas e tratamentos vasculares, né? Que seria basicamente telangiectasias, né? Podemos ir adiante. Esse é o Maxi Flash, que é um equipamento que foi lançado pela Bioset na sequência, né? Então, tem a versão com LEDs, que tem os LEDs acompanhados da luz intensa pulsada, né? Também tem 5 indicações. E tem os sem LEDs, que em relação à luz intensa pulsada é a mesma coisa, né? Eu fiz os testes e achei que ele deve bastante ainda para a tecnologia que usa o Active, mas como eu disse, né, dentro dos nacionais é a melhor opção. Então, para quem necessita comprar um equipamento novo, né, o que eu recomendaria, porque é um equipamento que, por exemplo, com o dólar no preço que está, um Active hoje, Record 618, ele vai estar saindo a quase 170 mil reais, mais ou menos, né? Um Maxi Flash está saindo a 40. Então, a diferença de preço é brutal, né? E acaba que, em termos de custo-benefício, ele acaba superando. Agora, existe também a opção de locação, né, que é o que a gente mais faz na nossa empresa, e existe também a opção de você alugar e comprar um equipamento seminovo revisado, que também é uma opção interessante, né? Mas isso aí a gente pode falar numa outra oportunidade. Vamos adiante. Bom, aqui a luz intensa pulsada, né, de gerações de 4, 5 e 6, né, elas vão fazer uma emissão de flashes, né, na verdade todas elas vão realizar esse mesmo processo, né, uma emissão de flashes de luz de alta intensidade, duração controlada, diretamente sobre a pele, por intermédio de um sistema eletrônico microprocessado, né, um comprimento de onda que nesses equipamentos que eu citei para vocês, ela varia de 420 a 1.100 nanômetros. Ok? Podemos passar. Essa foto é do acidente, não é, professor? Não. Essa Não? foto aí não, é uma ilustração mesmo de uma aplicação. É uma aplicação que teve um errinho aí, né? Porque deveria estar totalmente acoplado na pele, né? Mas Aham. aí, às vezes, o handpiece, por exemplo, no buço, né? Que eu acho que era a área que estava sendo aplicada, é muito difícil de você ter um acoplamento perfeito. E quando você não tem um acoplamento perfeito, tem esse efeito pirotécnico aí, né? Aham. Mas não chega a ser um acidente, não. Às vezes até dói um pouquinho mais a área que não teve aplicação direta, né? Mas é bem Uhum. tranquilo, bem suportável. Uhum. Por isso a importância de todo mundo na sala estar com óculos, né? Sempre, sempre. Eu tenho ficado cada vez, eu digo até chato nas demonstrações práticas, né? Porque realmente é uma luz que, tudo bem que para uma apresentação ou outra, pode não ter problema nenhum, mas se a pessoa tiver um problema de retina já pré-existente, pode agravar ali com besteira de poucas aplicações. Se a pessoa não tiver protegida, pode agravar.
Então, quando eu vou apresentar para uma turma, eu sempre peço para as pessoas se dividirem, né? Sempre que possível, elas se dividirem e entrarem de duas em duas no máximo, que é para todo mundo estar com o EPI correto, né? Uhum. Agora, com o coronavírus, a gente está aprendendo a fazer esse tipo de coisa Uhum. forçadamente, né? Uhum. Verdade. E a gente já te convida aí, quando a gente puder voltar nossas aulas práticas, se Ah, puder vai ser fazer um uma prazer. visita técnica para a gente lá, vai ser um prazer, tá Claro, a bom? gente pode fazer dessa forma organizada, a gente divide a turma em duplas, né? E vai fazendo, é uma coisa que acaba demorando mais do que o normal, né? Mas é um negócio Uhum. bacana de ser feito, até porque você pode dar mais atenção para as pessoas que estão ali fazendo o procedimento naquele momento, esclarecendo uma dúvida pontual, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, com o maior prazer, se for necessário ir várias vezes aí, pode chamar. Oh, maravilha. Vamos lá, pode continuar. Quer que eu mude de Vamos lá, slide? pode mudar. Uhum. Bom, aqui é essa questão de para onde vai o espectro, né? O espectro, aonde que ele vai abranger. Então, assim, eu acho que é um slide que a gente pode até passar direto, mas eu vou explicar bem rapidinho. Deixa eu só explicar rapidinho. A gente vai estar trabalhando entre as ondas ultravioletas e as infravermelhas até o ponto onde se perde. Ali, a partir de 700 nanômetros, você já não tem mais a visualização da cor, né? Mas ela ainda está agindo. Então, até 1.100 nanômetros, a gente tem essa aplicação funcionando de uma forma bem interessante. E a gente tem a filtragem do equipamento de acordo com a função que você quer fazer através disso. Então, ele vai filtrar através do espectro qual que vai ser a utilização principal daquela tecnologia, né? Só que é impossível a gente separar a luz pulsada. Por exemplo, se você vai tratar acne numa pessoa que tem barba, você acaba fazendo com que a pessoa tenha a aplicação no pelo também. Mesmo que você filtre para trabalhar acne, o equipamento ele não consegue ter uma filtragem perfeita. Então ele acaba agindo sobre a melanina do pelo também. Claro que não com a mesma intensidade de você aplicar diretamente para o pelo, mas ele vai acabar agindo nesse ponto também. Então você tem nisso fatores positivos e negativos. Positivo seria de você estar tratando, podendo tratar várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a acne e o pelo, caso a pessoa queira remover o pelo. De você tratar um pelo de uma axila ou de uma virilha, por exemplo, e já clarear a axila e a virilha simultaneamente e melhorar a textura da pele. Agora, quando você vai trabalhar principalmente essa parte da barba, né? Nós mesmos tivemos vários casos aqui onde a pessoa não quis tratar a acne com a luz intensa pulsada por conta de não querer perder a barba, né? Então, não tem como separar, então a gente usa outro método para tratar a acne nesse caso, ok? Então, essa é uma característica da luz intensa pulsada. O laser também tem um pouquinho dessa característica, mas ele já consegue ser um pouco mais eficiente de uma forma pontual, ou seja, ele já consegue, por exemplo, o que é para tratar pelo, ele trata quase que exclusivamente pelo, o que é para tratar acne, trata quase que exclusivamente acne. Então, isso pode ser uma vantagem do laser em cima da luz intensa pulsada, ok? Depende do ponto de vista e da particularidade de cada tratamento, né? Podemos ir adiante. Aqui ele está falando em números, né? Quais são as cores e o que corresponde a ela em nanômetros, né? Então aqui a gente tem a violeta de 380 a 440, o azul de 440 a 490, a verde de 490 a 565, o amarelo de 565 a 590, o laranja, que também podemos chamar de âmbar, de 590 a 630 e o vermelho de 630, na verdade, acima de 780, né, a 1100. O que vale a gente ressaltar aqui é que a gente não vai ver as cores quando a gente aplica a luz pulsada. A gente sempre vai ver um flash branco, que é a somatória de todas essas cores, ok? Podemos passar. Aqui os conceitos físicos de uma luz intensa pulsada, né? Então a gente tem aqui o espectro visível, né? Que é uma banda de cores que se formam quando a luz visível passa através de um prisma. As cores elas vão do violeta, que é o comprimento de onda mais curto, né? Até o vermelho, que é o comprimento de onda mais longo.
A energia, né? É a capacidade de se realizar o trabalho, sendo medida em joules, e a fluência é também denominada dose, e ela é capaz, ela é a quantidade de energia liberada em joules, né? Sobre uma área da pele que é medida em centímetros quadrados. Então, ela sempre vai estar expressa nos equipamentos, isso é universal, né? Em joules por centímetro quadrado. A duração do pulso é o tempo de duração total em milissegundos, que é um pulso único. Cada alvo necessita de uma duração de pulso diferente. Tem equipamento que já faz esse ajuste de duração de pulso automaticamente, e tem equipamentos, os mais antigos, né, onde você tem que modular isso. Quando eu comecei a trabalhar com luz intensa pulsada, a gente trabalhava com um equipamento chamado Starlux, muito bom equipamento, só que basicamente tinha que ir um engenheiro acompanhando a máquina e ficar junto do profissional, porque a cada aplicação que o profissional tinha que fazer, ele tinha que mudar principalmente a duração de pulso, e isso confunde demais. Então é uma coisa que, como tem já uma média muito nítida, muito fácil, os fabricantes eles já adotaram uma aplicação automática de duração de pulso, dependendo do tratamento que você deseja fazer. Podemos passar. A luz ela tem três interações nos tecidos, né? A interação fototérmica, que é a energia luminosa, ela é absorvida e transformada em calor, provocando a coagulação do tecido-alvo. O fotoquímico, que tem ativações de reações químicas, né? Que é o que a gente usa para acne, e a fototermólise seletiva é aquela que vai separar a melanina da pele de uma mancha, por exemplo, para a melanina do restante da pele, ou seja, uma mancha é uma concentração de melanina, né, uma mancha solar, ou um pelo que tem ali uma concentração de melanina, a luz também foca, então isso a gente chama de fototermólise seletiva, ok? Podemos passar. Então, como é que funciona a fototermólise seletiva? Você tem uma fonte de luz, que é o equipamento, né? A estrutura-alvo, que está ali localizada na pele, o calor nas células, isso vai gerar uma microlesão localizada, desnaturação por efeito térmico, e nisso a gente tem a resposta biológica. Facilmente a gente consegue explicar isso no pelo. Então, a fonte de luz ela vai atingir a estrutura-alvo, que é a melanina do pelo. Esse calor nas células ele vai promover uma microlesão. Na verdade, a gente precisa atingir o vaso que alimenta o pelo, né? Então, o pelo ele serve como um fio condutor, e a gente ainda tem na tecnologia GEM a possibilidade de atingir diretamente o vaso que alimenta o pelo também, né? Então, você tem aí por duas frentes, nesse caso dessa tecnologia, essa energia chegando, vai promover uma microlesão localizada, que seria o quê? Você cauterizar esse vaso que alimenta o pelo, né? E aí você tem a desnaturação do pelo, que ele vai, com o tempo ali, 1 ou 2 semanas, esse pelo vai cair, né? E a resposta biológica é não nascer mais nenhum tipo de estrutura nesse local, a pele fica lisa, né? Aí tem gente que fala, poxa, mas a aplicação da luz intensa pulsada, do laser, ela dura ali muito pouco tempo, né? O pelo, ele volta a nascer. O pelo, na verdade, ele não volta a nascer naquele local. Ele volta a nascer em estruturas próximas ali, adjacentes, né? E isso vai depender muito da atividade, principalmente hormonal, de cada indivíduo, né? Então, para vocês terem uma ideia, as células germinativas, que é o que faz o pelo nascer, quando a gente morre e é enterrado, os pelos eles continuam crescendo por 2 anos. Então, com o indivíduo morto, o organismo morto, o pelo e as unhas, né? Eles continuam crescendo por 2 anos. Então, para vocês terem uma ideia da força da natureza, que é isso, que a gente luta contra nesse caso, né? Então, é muito comum o pelo ele voltar, principalmente a região íntima, né? Nas regiões genitais, o organismo ele entende que precisa ter uma quantidade de pelo, que é uma proteção bacteriana, né? Que faz o controle bacteriano. Então, ele vai sempre emitir. Por isso que o tratamento ele nunca tem um fim completo. Ele sempre vai ter onde você conseguiu chegar no estágio estético que você queria, mas para que você mantenha isso, são necessárias as manutenções que devem ser feitas sempre que os pelos voltam. Então, o pelo começou a voltar, é necessário você fazer uma nova sessão e ir repetindo essas sessões sempre que ainda tiver o pelo, ok? Isso eu estou falando especificamente do pelo, né? Alguma pergunta?
Acho que a gente pode voltar lá, professora, que eu acho que eu esqueci de falar um pedacinho no slide anterior. Opa, perdão. E? Não, não, no dois. É isso, aí. Então, assim, só para esclarecer, está bem explicadinho aqui. As moléculas elas agem como antenas, absorvendo diferentes comprimentos de onda, escolhendo o comprimento de onda ideal para cada indicação a energia suficiente para lesionar o tecido e a estrutura alvo sem lesionar o tecido são. Troquem o lesar pelo lesionar, porque essa palavra lesar aí não existe, tá? Desculpem. uh, Bom, elementos básicos para fototermólise seletiva, né? Nós temos o comprimento de onda, que é o alcance preferencial do alvo a ser preferencialmente atingido, né? Então, por isso que a gente tem ali no painel do equipamento ele dizendo para a gente quais são as funções aonde que a gente quer atuar, se você quer fazer pelo, se você quer fazer mancha, ou aonde é a sua preferência. Tem gente que, por exemplo, quer clarear a axila e tratar o pelo, mas ela tem uma preferência, que inicialmente, enquanto tem pelo, é o pelo, né? Então a gente regula o equipamento para pelo e faz a aplicação para pelo e já está clareando. Quando acabarem os pelos, se ainda for necessário clarear, a gente coloca para pigmentação, que aí vai clarear com uma velocidade um pouco maior, ok? O tempo de exposição menor ou igual ao necessário às estruturas alvo se resfriarem, isso aqui para a gente evitar a queimadura, né? A gente quer tratar o que está abaixo da pele, não a superfície da pele. Então, se a gente queimar a pele, lesionar a pele, a gente teve uma intercorrência aí. Aí essa intercorrência ela pode ser leve, moderada ou grave, né? Que aí leve é uma queimadura de primeiro grau, moderada de segundo grau e grave de terceiro grau, ok? Terceiro grau é muito raro, mas pode acontecer. Fluência suficiente para alcançar a temperatura do tecido e danificar o alvo. Eu não quero danificar o tecido adjacente, ok? Podemos seguir. Aqui eu acho que. Acho que vale comentar, vai. Melanina, a gente trabalha em todo o espectro do equipamento, praticamente. Quer dizer, praticamente não, em todo o espectro do equipamento ele vai estar tratando a melanina. Ele vai de 420 a 1.100 nanômetros. E a melanina vai de 340 a 1.200 nanômetros, né? Então a gente vai em todo o espectro do equipamento, onde tiver melanina, ou seja, onde tiver mancha e onde tiver pelo, ele vai agir sobre, ok? Hemoglobina a gente tem uma aplicação também vasta, que ele vai de 300 a 580, no caso do equipamento, ele vai começar a agir de 420 a 580 nanômetros na hemoglobina. A hemoglobina tem um fato interessante, que a gente consegue, com esse equipamento, tratar o pelo claro, o pelo branco e o pelo fino, claro que com uma eficiência muito menor do que o que a gente consegue tratar o pelo escuro, né? Mas consegue ainda se tratar, que é tratando pela hemoglobina. Como que é feito o tratamento? É retirada o pelo imediatamente antes da aplicação da luz, tem que ser alguma tecnologia fria, ou seja, uma cera fria, alguma coisa assim, que retire o pelo a partir da raiz do pelo. Pode ser pinça, pode ser linha e pode ser cera fria, pelas que eu conheço, né? E através da coagulação, então, a partir do momento que você tirou o pelo, ele vai extravasar sangue ali de uma forma interna, né? Que você tem uma microhemorragia. Essa microhemorragia ela tende a coagular em 2 a 5 minutos. Esse é o período que a gente tem para aplicar a luz e para ter uma certa eficiência. Isso é essa luz que consegue ter o gerenciamento de energia, né? Então, assim, pelos estudos que fizeram, conseguiram aí em torno de 17% de eficiência, né? Em contrapartida, no pelo normal, com aplicação direta, a gente chega a ter 98% de eficiência. Então, é uma diferença grande, mas 17 é melhor do que zero, né? Então, vale a pena comentar sobre. Colágeno, ele age muito bem em rejuvenescimento, né? E a gente tem uma aplicação aí atingindo o colágeno também em toda a extensão da aplicação do equipamento, ele vai de 380 a 1.200, então o equipamento que vai de 420 a 1.100, em toda a extensão de espectro dele, está agindo sobre colágeno também. E a água a gente não age com luz pulsada, ele vai só funcionar acima de 1.200 nanômetros. A água a gente age muito nela com laser de CO2 fracionado, por exemplo, ok? Bom, mecanismo de ação. Gente, eu estou indo muito depressa?
Comentem aí, por favor, para eu saber se eu vou um pouquinho mais devagar. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de horário. 8h20. Ah, então beleza. Então vamos voltar lá, professor. 2 slides para trás. Aí. Bom, mecanismo de ação. A maior parte da luz emitida é absorvida pelos cromóforos naturais presentes na pele, né? Tais como a melanina, a oxihemoglobina, a água e o colágeno, né? A gente já sabe que sob a água a gente não tem a ação da luz pulsada. A hemoglobina ela tem absorção maior em comprimento de onda entre 500 e 600 nanômetros. A melanina ela tem um espectro longo de 300 a 1.200 ou até maior. E quanto maior a fluência, maior o aquecimento dos tecidos e a profundidade de penetração na pele. Só que essa penetração ela precisa ser controlada, né? O que eu sempre digo para as pessoas, os melhores lasers e as melhores luzes intensas pulsadas são as que você tem o maior controle sobre elas. O equipamento descontrolado, ele é uma arma sem trava, sabe? Ela pode tanto disparar para matar o bandido, como ela pode disparar para te matar. Então, não é a intenção trabalhar com alguma coisa descontrolada. Então, a tecnologia em si, na minha opinião, tá, pessoal, a melhor tecnologia é aquela que precisa usar menos energia para conseguir fazer o trabalho e de uma forma com o maior controle possível, ok? Então, podemos ir adiante. Bom, as indicações de uma luz intensa pulsada, dessa que eu estou apresentando para vocês, é a fotoepilação, fotorrejuvenescimento, manchas solares, acne e vascular, que seria telangiectasias e poiquilodermia, né? Ela ainda tem essa aplicação secundária em pelos claros e também tem uma aplicação secundária também no modo vascular em estrias vermelhas. A eficiência não é fantástica, mas é boa comparada a vários outros tratamentos que agridem muito a pele, ela não precisa dessa agressão para ter um resultado até bem melhor. Ok? Podemos ir adiante. Contraindicações. Em gestantes, toda a tecnologia você vai ver que ela é contraindicada para gestantes porque é impossível se ter autorização para treinar, para treinar não, para testar na gestante, para saber se é seguro ou não, né? Ninguém vai permitir se fazer teste em gestante. Então, de cara já é contraindicado. Gestante é gestante e não deve fazer tratamento a não ser os específicos para gestantes, que não é o caso, né? Portador de marca-passo e cardiopata, pacientes com neoplasias, né? Pacientes bronzeados. O bronzeamento vale a pena a gente ressaltar porque é muito corriqueiro, principalmente aqui na nossa região, né? A pessoa bronzeada, às vezes ela jura de pé junto que ela não está bronzeada porque ela não foi à praia recentemente, não foi ao clube, não colocou biquíni para ir na piscina e tudo mais. Só que o bronzeamento ele pode acontecer de uma forma involuntária. Você se bronzeia andando no seu carro, você se bronzeia atravessando a rua. Então, o que é sempre interessante a gente observar? A parte interna do braço da pessoa, né, para ver se tem uma diferença de cor muito gritante em relação ao corpo, e também a axila, essas regiões mais escondidas, e se tem marca de biquíni, de alça e tudo mais. Então, percebeu que a pessoa está muito bronzeada, né, assim, que tem uma diferença grande de, de, de tonalidade da pele, evita, tá? Evita porque a chance de queimadura é muito grande, porque a pele bronzeada ela tem uma concentração de melanina muito grande na superfície da pele e ela acaba concentrando toda a energia da máquina, ela faz uma barreira térmica para a máquina e acaba queimando a pele. Pessoas com melasmas, então o equipamento ele trata manchas solares, ele não trata melasma. O melasma ele é um melanócito hiperreativo. Então, a máquina ela vai gerar uma hiperreatividade, provavelmente, do melanócito, e a gente vai ter se agravando o quadro do melasma da pessoa de uma forma mais geral, né? Eu tenho clientes que, inclusive, se arriscam e oferecem tratamento para melasma, e alguns deles têm sucesso, mas normalmente o sucesso vai até um determinado ponto. De repente, começa a escurecer e começa a escurecer de uma vez. Então, assim, eu não recomendo, eu acho que é uma contraindicação que deveria ser seguida, né?
Pessoas com diabetes controlada, porque ela tem uma chance de hiperpigmentação também muito grande e ela tem problema de cicatrização, então é uma coisa, fica uma pele muito instável para receber o tratamento. Paciente que fez uso de isotretinoína, o Rocutan, que interrompeu há menos de um ano. Então, por exemplo, a pessoa fez um tratamento de 4 meses tomando Rocutan, né? Que é muito comum acontecer em quem tem acne. Tomou o Rocutan, não devo nem mencionar em fazer luz intensa pulsada por menos de um ano depois que a pessoa parou de tomar o Rocutan. Depois de um ano eu ainda avalio para ver se o Rocutan ele ainda está presente, as ações dele ainda estão presentes naquele organismo, porque se tiver ainda unha ressecada, pele ressecada, unha quebradiça, evitem de fazer, porque também a chance de você ter problema é muito grande, porque a pele fica muito desidratada, e a pele desidratada ela concentra muita energia em determinados pontos, e acaba não tendo uma distribuição correta, então você acaba tendo queimadura e pouca eficiência, né? E sobre tatuagens, né? Porque a pigmentação da tatuagem vai atrair a luz e vai acabar queimando essa tatuagem, nesse local da tatuagem, ou então até borrando a tatuagem, né? Então tem gente que sempre me pergunta, poxa, como é que eu faço para fazer uma área que tem uma tatuagem próxima? Pega ali um esparadrapo, tampa, não tenha dó do esparadrapo, tampa muito bem a tatuagem, tampa ali pelo menos 1 centímetro ao redor de todas as bordas dela, e aí sim você pode aplicar até em cima da tatuagem que não vai ter problema nenhum, porque o esparadrapo é branco, então ele vai dissipar totalmente a luz, ok? Isso vale também para sobrancelhas, tá, gente? Quem for fazer rosto, pode proteger as sobrancelhas da pessoa também com esparadrapo ou micropore, né? Para evitar de ter qualquer tipo de acidente, ok? Os pelos, eles têm 3 fases, né? Que é a fase anágena, que é essa a imagem que vai aparecer à esquerda da tela de vocês, né? Que é onde o pelo está ligado à raiz. É onde a gente tem maior eficiência da aplicação. Na verdade, é onde a gente tem a eficiência da aplicação, porque é onde a energia recebida pelo pelo vai conseguir atingir a raiz, ou seja, o vaso que alimenta esse pelo e cauterizar esse vaso, né? Então, é a melhor fase para tratamento. A cada 28 ou 40, a 42 dias, a gente tem a troca de fase. Aí a gente vai passar para a fase catágena, que já seria do slide anterior, né? Posterior, desculpa. Pode passar, professor. A fase catágena, essa daqui é uma fase onde a gente só consegue ter um resultado momentâneo no pelo, porque a gente vai conseguir explodir ali os pigmentos do pelo, né? Vai conseguir fazer com que esse pelo queime, né? Mas esse pelo vai voltar a nascer, porque a gente não eliminou a raiz, né? E depois a gente tem a fase telógena, que é quando o pelo já está caindo, no próximo slide, que é a fase onde o pelo já está sendo desprendido, para, caso a gente não tenha eliminado o vaso que alimenta o pelo, ele voltar novamente para a fase anágena na sequência, né? Então, quando a gente faz uma aplicação, olhando superficialmente, os pelos eles estão todos com a mesma característica. A gente não sabe qual fase que o pelo está. Então, quando a gente aplica, a gente vai ter resultado na fase anágena, que o pelo não vai voltar a nascer, mas na fase catágena e telógena, esse pelo vai voltar para a fase, o que estava na fase telógena vai voltar para a fase anágena, o que estava na fase catágena vai passar para a telógena, então a gente tem que fazer aplicações repetidas. Eu sempre recomendo fazer uma vez por mês, né? Para que a gente tenha um resultado interessante ali depois de 4, 6, 8 meses, dependendo da condição hormonal da pessoa, 10, 15, né? Barba, eu já cheguei a ver 25 sessões, né? Então, acontece. Eu não costumo oferecer o tratamento com um número já fechado de sessões, porque a gente nunca tem como adivinhar como que vai acontecer no organismo, ok? Aqui é a fotodepilação, né? Como que ela acontece, a gente até falou sobre ela, mas aqui está bem ilustradinho e bem explicadinho, né? Então a gente tem aqui na primeira imagem a luz descendo, tá vendo que ela está descendo por duas frentes? Ela está descendo pela parte externa, que são a haste do pelo, né?
E na parte interna, ela tem aqui uma concentração a 3 milímetros abaixo da superfície da pele, que é justamente aquele gerenciamento de energia que eu mencionei antes, né? Então, a gente consegue juntar essas duas energias, e juntando essas duas energias, a gente tem um trabalho um pouco mais eficiente do que o convencional, ok? A melanina da haste do pelo, ela absorve a luz que é transformada em calor, né? O calor ele é conduzido para as células foliculares e vão danificar essas células. A resposta imediata é edema e eritema perifolicular, né? Ou seja, vai ter ali uma pequena lesão ali na região do vaso que alimenta o pelo, mas isso é praticamente imperceptível, né? Tem algumas pessoas muito sensíveis que ficam com um pouquinho de sensibilidade na região ali por algumas horas. O pelo se desprende do folículo e cai depois de 1 ou 2 semanas. Ups. Entrou no modo de descanso aí, professor. E o folículo danificado é gradualmente substituído por um tecido cicatricial interno. Ou seja, uma epilação bem feita com luz intensa pulsada ou com laser, parece que a pessoa nunca teve pelo na região. É incrível como fica liso, e no caso de uma boa luz pulsada bem aplicada, fica uniformemente, inclusive a coloração fica muito uniforme. Então, aquela axila escurecida, aquela virilha escurecida, ela tende a recuperar a cor dela. Então, parece que o tecido sempre teve essa característica e nunca teve pelo nessa região. Esse é o nosso objetivo, ok? Podemos ir adiante. Aqui uma ilustração de como funciona o tratamento, né? Então, da esquerda para a direita, antes do tratamento, durante o tratamento ele recebendo a luz, e depois do tratamento ainda mantiveram aqui na ilustração um pelinho, que é para mostrar para a gente que não é totalmente perfeito, né? Vai sempre ter um incômodozinho aí, um danado persistente que não vai embora. Podemos ir adiante. Aqui alguns casos, aqui um caso de contorno de barba, né? Que foram feitas 4 aplicações nesse caso, se não me engano. Então, teve aí um resultado bem interessante, né? Esse resultado eu fiz em mim mesmo, depois se vocês quiserem eu posso mandar para vocês a documentação que eu fiz 8 sessões. E depois eu não fiz mais para ver como que nascia e em quanto tempo que voltava a nascer. Até hoje está bem falhado aqui, na minha parte de contorno de barba aqui, está bem falhado. Voltou uma parte com 2 anos mais ou menos depois que eu terminei o tratamento. Mas eu poderia, por exemplo, caso eu quisesse eliminar mesmo esses pelos, não fosse só um teste, eu poderia ter voltado a fazer que teria eliminado, e aí fica o desenho certinho do contorno de barba. Se vocês quiserem, eu até mando para a professora, se der tempo, eu até mando esse arquivo aqui para a professora, e para ela apresentar para a gente aqui no final, aqui, que eu documentei de sessão a sessão. Podemos ir adiante. Aqui é um caso, primeiro, o de cima, né? É uma axila. A axila geralmente é o tratamento mais rápido que a gente tem. Em poucas sessões costuma resolver muito bem a questão de pelo. Às vezes leva um pouquinho mais de sessões para resolver a questão de clareamento, né? Mas fica perfeito. E essa de baixo é um caso de insurtismo facial feminino. Então, é um caso bem complicado de se tratar, mas deve ser feito, inclusive, em conjunto ou posteriormente a um tratamento hormonal, né, com endócrino, mas o resultado geralmente é muito bom. Isso aí, se eu não me engano, foram 9 sessões. Aqui é um caso de pelificação nas costas, né, que também teve um resultado bem interessante no tratamento. Esse eu não lembro o número de sessões. E agora falta o rejuvenescimento. Querem um tempinho para respirar? Como é que tá? Podemos seguir? Então, bora. Falta de rejuvenescimento. Ele se dá através do estímulo da neocolagênese devido ao dano térmico do colágeno. Gente, quem tiver com alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar aqui um textinho aqui que eu paro e respondo, tá? A aula é para interagir com vocês. Então, o estímulo da neocolagênese devido ao dano térmico no colágeno, com subsequente reparação do mesmo, que é através de bioestimulação, através da ativação dos fibroblastos, né? Então, como que acontece isso, gente? O equipamento, o calor dele, ele vai passar de 75 graus, 76 graus Celsius internamente no tecido,
e isso vai fazer com que a gente tenha uma desestruturação daquele colágeno que a gente chama de colágeno esgaçado, né? Que é um colágeno que é como se fosse aquele colágeno que a gente pegou um elástico de pôr dinheiro e afastou as mãos várias vezes, e de repente esse elástico ele começa a não voltar mais para a posição original, a não ter mais o nível de elasticidade que ele tinha. Então esse colágeno ele é destruído, basicamente, para que o organismo ele gere um tecido novo. Então ele vai gerar um novo colágeno muito mais forte, e isso de uma forma natural, que é o mais interessante, porque o colágeno artificial ele não funciona muito bem. Já o natural, que é produzido pelo próprio organismo, claro que cada organismo vai ter essa resposta de uma maneira diferente, mas geralmente a gente tem um resultado bem interessante, ok? O estímulo de remodelação, opa, voltamos. O estímulo de remodelação do colágeno ele promove melhora do tônus e da textura da pele. Formação de novo colágeno é uma resposta longa e demorada. Geralmente a gente espaça sessões a cada 15 dias para a gente ter o efeito bem interessante da neocolagênese entre uma sessão e outra, para a gente sempre ter uma sessão bem atrelada à outra, ok? Não se trata apenas de um estímulo de colágeno e rejuvenescimento. Trata-se também manchas e telangiectasias quando elas estão associadas. Então, a gente chama esse tratamento de anti-age. É um tratamento que funciona muito, muito bem para aquelas pessoas que já passaram ali dos 35, 40 anos, onde a pele ela já começa a apresentar alguns sinais de idade. É muito interessante fazer esse tratamento e as respostas são bem interessantes. A gente vai ver aqui a seguir. Podemos passar, professor? Olha esse caso. Não que a pessoa tenha voltado a ter o aspecto de 18 anos de idade, né? Mas ela teve aqui uma diminuição bem significativa da profundidade das rugas, principalmente, né? Você lembra a idade dela? Não, desculpa. Não? Aham. Mas Sabe muito. seguramente tem mais de 65. Uhum. Muito bom esse resultado. E são poucas sessões. Para a gente fazer os testes, a gente sempre estipula 6 sessões. Uhum. Então, poderia se fazer até mais. Eu nunca costumo recomendar um número certo de sessões, né? O que eu falo sobre esse tratamento em especial? A partir do momento que não for mais nítida a diferença entre uma sessão e outra, já está na hora de parar. Por quê? Porque o organismo ele já conseguiu oferecer o que ele tinha para oferecer, né? Então a Uhum. gente passa a fazer um acompanhamento para depois de um determinado tempo voltar a fazer o tratamento, mas continuar quando o organismo já não está mais dando resultado é bobagem. Entendi. Qual o intervalo dessas sessões? Geralmente 15 dias é o ideal. Pode se De fazer com referência? 30, pode se fazer com 45, mas com 15 dias você tem um aproveitamento máximo do seu tempo em relação ao tratamento, né? Para rejuvenescimento, em se tratando desse caso, né? Tá, Isso, rejuvenescimento. tá. Ótimo. Mas, Nossa, por... dá para ver nitidamente, professor, desculpa te interromper, Não, pode falar. a densidade da pele, né, gente? As meninas estão passadas aqui com o resultado, elas comentaram, o resultado ficou muito bom. A densidade da pele, claro, os vincos é notável, né, que o quanto que eles ficaram menos profundos, e a uniformidade, né, do tom da pele parece que ficou mais E uma viscosa. coisa que é bem nítida, que se percebe muito, é a qualidade da pele, dá para você perceber pela profundidade dos poros, né? Então dá para perceber que os poros eles ficaram muito mais nutridos, ou seja, a qualidade do colágeno dessa pele, de uma forma geral, ela melhorou muito, né? Bem bacana. Posso passar? Pode. O caso posterior é melhor ainda. Esse caso aqui, gente, é até de uma tese de mestrado de uma amiga nossa, né? A doutora Régia Patriota. E a doutora Régia, ela fez um curso de fotografia para tirar fotos de uma forma dessa que vocês estão vendo aí, perfeita, né? Para a gente ter um comparativo perfeito dos resultados. Então, olha só essa pessoa. Isso aqui foi feito no HC de São Paulo, né? E o HC de São Paulo tem uma rigidez muito grande com os voluntários. Por quê? Eles pegam geralmente aquelas pessoas que não podem, em hipótese alguma, pagar pelo tratamento, pessoa que trabalha ali na roça e tudo mais, né? E tem uma cláusula de contrato muito interessante onde a pessoa ela não pode fazer nenhum tratamento em paralelo.
Então, isso mostra para a gente a capacidade da tecnologia específica, né, que está sendo aplicada. Isso foi feito com Active, né, e vocês podem ver a pele antes do tratamento, depois de 6 meses, ou seja, ela fez uma sessão por mês, né, em 6 meses, e depois de 12 meses, depois que ela parou de fazer o tratamento, ou seja, ela fez só aquelas 6 sessões, parou, e se você comparar a terceira foto com a primeira, ela está muito melhor, isso estando 18 meses mais velha, né? Então, esse tipo de coisa que me chama bastante atenção na qualidade do resultado do tratamento, na durabilidade do resultado, né? Quer ver a imagem posterior? Se quiser comentar alguma coisa aqui, pode comentar, professor. Eu tô dando para falar que ela ficou mais jovem e sem bigode, né? Sem Sim, busto. sim. Na verdade, esse buço dela, eu acho que até a imagem seguinte vai até mostrar, não é exatamente pelo. Esse buço dela é sombra do enrugamento da pele, né? Os vincos, olha. Dos Interessante. vincos. É o que a gente chama de código de barra, né? É. Aqui, ó, dá pra ver nessa imagem, é a mesma pessoa, tá? Mas com um zoom maior. Tá vendo que não é necessariamente pelo? Na verdade, o que a gente tem aí é uma coloração da pele mais escura mesmo, e também os vincos que geraram essa sombra, né? Então, olha, presta atenção no nariz dela, como mudou o colágeno no nariz dela. Então, é impressionante a diferença de resultado, né? Aham. Muito boa, muito boa. E assim, tá dando para me ver? Assim, tá, né? E se ela tivesse continuado o tratamento, tivesse condições de ter continuado, você acha que ela teria aumentado o resultado ou só mantido? Com certeza teria melhorado, porque ela ainda dá para ver que, por exemplo, na foto, depois Anterior? de um ano, depois de tudo terminado, né? Como ela ainda conseguiu manter o resultado, ou seja, é uma pele que ainda tinha o que oferecer para o tratamento. Isso poderia ter sido ajudado com outras tecnologias, por exemplo, como a radiofrequência, também com cosméticos, enfim. Era uma pele que necessitava só de cuidado mesmo. Então, ela poderia ter uma condição muito melhor do que ela teve no tratamento se tivesse dado continuidade e também se tivesse associado com outras coisas, né? E aí você falou que durante o experimento não pode usar outro tratamento concomitante. Então isso aqui foi só foto, né? Foi sem cosmético. Só, No máximo ela usou só. filtro, né? Filtro é obrigatório usar, né? Que Obrigatório. inclusive é até cedido pelo HC, eles dão o medicamento para a pessoa usar, né? Mas é só isso porque eles querem ter exatamente todo o controle. Porque, para você ter uma ideia, professora, esse estudo, ele é um dos mais utilizados e mais reverenciados no mundo inteiro desse tipo de tecnologia. Porque foi feita uma documentação muito, muito completa e com várias pessoas, né? Então, não podia ter furo, né? Então, eles tomam um cuidado muito grande em relação a isso. Nossa, bacana. E foi um estudo feito no Brasil, né? Que legal. No Brasil, na verdade, os estudos feitos com laser e luz pulsada no Brasil são os estudos mais respeitados do mundo e os mais utilizados porque o Brasil ele tem uma outra característica também, que é a miscigenação. Então, a mistura de fototipos faz com que a gente tenha a maior diversidade de pele do mundo. Claro que agora já está bem mais globalizado, então você já encontra muitos negros na Europa, muitos brancos na África, enfim, já tem uma mistura, mas o Brasil é o país mais misturado do planeta de uma forma muito antiga, né? Então, assim, desde o começo da raça brasileira, né? Nós temos já uma raça própria, que é uma raça misturada. Então, é muito raro você encontrar um brasileiro que não tenha todas as raças ali misturadas no próprio sangue, né? Então, isso faz com que a gente tenha um fototipo único, praticamente, totalmente miscigenado, né? Já se você for ver um estudo feito na Ásia, você vai tratar basicamente pele oriental, né? Que é uma pele amarela, uma pele específica, né? Onde você vai ter ali um tratamento meio que engessado. Do africano praticamente não se trata, porque é uma pele geralmente negra. E do europeu é uma pele também caucasiana, que também não tem muita variação.
Agora, o brasileiro ele tem uma variação muito grande. Então, todos os estudos que foram feitos, que são esses que eu pretendo mandar para vocês mais adiante, esses estudos, eles são os estudos que você vai numa palestra em Amsterdã, por exemplo, alguém falando sobre luz pulsada, provavelmente ele está usando um material bem parecido com esse nosso aqui. Bacana. Pode passar? Pode. Aqui já são as manchas solares, né? Onde a gente tem aqui o ponto, né? Onde tem a concentração de melanina, né? Que é a mancha, ela recebe uma quantidade bem grande de luz, e essa quantidade de luz vai, vamos colocar numa linguagem mais fácil, ela vai explodir o pigmento, né? Então, essa explosão do pigmento vai fragmentar, grande parte vai ser fagocitado, ou seja, vai ser absorvido pelo próprio organismo, e uma outra parte vai virar uma casquinha. Então, é muito normal a gente ter ali um machucadinho quando a gente trata a mancha, porque ela explode igual uma pipoquinha mesmo. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado específico para não tratar uma mancha grande de uma forma única. Então, o que a gente costuma fazer? Eu fragmento, quando a mancha é grande, por exemplo, o tamanho de uma moeda de R$ 1, né? É uma mancha muito grande. Eu preciso diminuir o tamanho dela para ela não ter mais do que meio centímetro de diâmetro. O que eu faço? Eu posso pegar uma cartolina branca e fazer vários furinhos com tamanhos diferentes para eu criar um filtro, ou então eu posso eu posso tampar essa mancha com as bordas dela, né? Eu trato ela de dentro para fora e eu venho tampando as bordas dela acabei de falar o nome aqui, com aquele curativo, gente. Esparadrapo, micropore. Esparadrapo. Isso, obrigado. Então, a gente tampa com esparadrapo e vai fechando ou abrindo a mancha de acordo com as sessões. Tem gente que fala, mas eu queria tratar numa sessão só. Por que eu não recomendo tratar? Porque se você faz uma ferida muito grande, fica difícil cicatrizar, você cria chance de infecção e às vezes até da mancha voltar caso a pessoa se expõe a algum tipo de luz. Então, é interessante ir fazendo aos poucos. Bom, pele bronzeada. Pele bronzeada é aquilo que eu falei para vocês no slide de contraindicações, né? Essa imagem da direita está mostrando a pele bronzeada, que essa parte vermelha aí é a barreira térmica que a gente tem gerada pela melanina, que foi ativada pelo organismo em defesa ao sol, né? Então, quando a gente tem essa barreira térmica e a luz fica aí, a gente tem a queimadura na pele, ok? Não deve tomar sol também depois da aplicação, porque a energia ela é recebida pela pele, ela demora ali em torno de 30 dias para ela se dissipar. Então, quando a gente tem a energia na pele e toma o sol, pode manchar e fica a mancha exatamente do quadradinho do handpiece ali que aplicou. Aqui um caso de tratamento de mancha. Mancha, quando a gente acerta a dose, leva 2, 3 sessões para a gente resolver, tá? É bem rápido o tratamento. Às vezes leva mais tempo para a gente acertar a dose, porque a gente vai tomando cuidado, né? Para não machucar muito a pele da pessoa. Vocês podem ver que as manchas que ela tinha na imagem anterior eram manchas grandes, né? Então, tem gente, principalmente o dermato, ele gosta muito assim, de aplicar de uma vez só. Então, ele vai lá e aplica e já receita ali até antibiótico para a pessoa para poder cuidar da queimadura. Eu acho que não tem necessidade, acho que a gente pode fracionar isso em sessões e fazer um tratamento mais tranquilo, né? Mas isso é opinião de cada um, tá? A gente costuma deixar a pessoa muito à vontade para fazer da maneira que ela achar por bem fazer, né? Mas vocês podem ver que a textura da pele dela mudou como um todo, né? Ela ficou com a pele, uma coloração muito mais uniforme, né? Tudo bem que a foto aí não está ajudando muito, né? Mas dá para ver os poros, né? O viço. Isso. Aqui em volta dos olhos, né? Na região periorbital, dá para ver. Seria bom se essa foto ela tivesse com o mesmo ângulo de rosto para a gente ver como é que ficou o vínculo em volta da boca, que ele era muito preeminente, né? E possivelmente ele pode ter dado uma atenuada, né? Mas aí, infelizmente, nesse ângulo aí não dá para a gente saber. Uma outra coisa interessante... Até o turgor na boca, nos lábios? Sim. Não é?
E aqui no meio da bochecha, aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um... Isso, aí mesmo. É, que era algum tipo de inflamação, ou por acne, alguma coisa assim, e desapareceu, né? Uhum. Legal. 3 sessões, ou seja, em 45 dias, mais ou menos, ela teve esse resultado, ou o intervalo foi maior? O intervalo pode ser maior, provavelmente foi maior, isso aqui eu não estou muito lembrado, mas ele pode ter sido um pouquinho maior, porque como foi tratado manchas muito grandes, provavelmente ela ficou um bom tempo ainda com casquinha e com a pele muito sensível, né? A gente espera a pele se regenerar completamente para poder fazer. Então, possivelmente foi feito aí uns 3 ou 4 meses de tratamento. Ótimo. Aí um outro caso, né? Sardinhas, né? Uhum. Bem legal. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. O que a gente costuma fazer quando tem esse tipo de caso, onde, por exemplo, chega no estágio do que seria o final dessa foto aqui, né? A gente costuma pintar as manchas com lápis de maquiagem preto e aplicar de novo, até ficar totalmente uniforme ou mais próximo disso. Então, daria para melhorar bastante esse resultado desse colo. Aí a mesma coisa nas mãos, né? Uhum. Nossa, mudou bastante. E aqui também. No rosto, eu acho que foi o melhor resultado desse slide, né? Uhum. Bem interessante. Sabe o número de sessões? Esse foi, eu acho que o mesmo número, 3 ou 4 sessões, se não me engano. A gente leva algumas sessões, às vezes, para acertar a dose. Quando acerta a dose, aí é rapidinho. Uhum. Sim, ó, a Kelly está falando que amou muito, os resultados são bem significativos. Sim, Sim, os resultados dessa tecnologia, até aqui onde a gente está vendo, que são as manchas, são resultados, assim, surpreendentes. As pessoas, elas custam acreditar, por isso que eu sempre falo para documentar com foto, porque a pessoa, às vezes, nem dá tanto valor quando ela não lembra como ela era antes. uhum. Ah, agora, o que a gente vai em seguida aqui já é meio que mais difícil da gente ter resultados tão significativos, porque já é a parte onde a gente tem mais dificuldade porque trata sangue, né? Então, o vascular, eu vou ensinar até um macetezinho quando a gente chegar lá. Pode passar? Pode. A acne eu adoro. Esse equipamento para acne ele tem resultados surpreendentes também com pouquíssimas sessões. Aqui também a gente leva mais tempo para acertar a dose. Aqui eu tenho que ficar perto de chegar numa queimadura nas sessões para ter o melhor resultado possível. Por quê? Porque quanto mais calor eu conseguir gerar, maior a destruição das famílias ali, das porfirinas, né? Então as colônias ali, elas têm que ser dizimadas de uma forma única. Não dá para a gente dizimar parte delas, porque dizimou parte delas, elas voltam a se proliferar. Então a gente precisa realmente exterminar as colônias todas de uma vez só. E aí, quando a gente acerta a dose, de uma sessão para outra, a pessoa ela já aparece praticamente sem acne. Aí a gente só trata um pouquinho da inflamação mesmo. Quanto mais inflamado, melhor. Olha aí um caso. Uhum. E foi feito assim, com a inflamação ativa, né? Sim. Não, A inflamação, quanto mais ativa, melhor, antes dela estar infecciosa, né? Aquela já pustulenta e tudo mais, aquela a gente precisa fazer um outro tratamento antes para regredir. Esse estágio da foto é o ideal para se tratar. interessante. Olha esse caso que legal. Pele muito clarinha, dá para usar uma dose muito alta, né? E aí o equipamento faz a festa. Isso aqui, 2 sessões. Nossa. É impressionante. Mas assim, entre uma sessão e outra, a pessoa precisa cuidar bastante porque machuca um pouquinho. Tiago, enquanto está, por exemplo, naquele protocolo lá das manchas, você não recomenda home care ou Comendo? recomenda? Tá. Mas não pode usar ácido, né? Enquanto está na. De jeito nenhum. Nenhum. Tá. Uhum.
Mas pode usar determinados cosméticos. Eu sempre deixo o profissional à vontade, né? Para ele. Uhum, Claro que eu posso dar uma ideia do que usar e tudo mais, mas o cosmético ele é um universo muito mais vasto do que o da tecnologia, né? Então uhum, acaba que você engessar em um ou outro, né? É complicado. Eu costumo dizer sobre o que eu mais gosto, a experiência que eu tenho, de acordo com o tipo de pele também, porque não são todas as peles que aceitam determinados cosméticos, né? uhum. Joia. Posso passar? Pode ir. Aqui o que a gente costuma fazer antes da aplicação, né? Então é feita uma avaliação, uma anamnese detalhada, ela é imprescindível, tá, gente? E até quem quiser, eu posso mandar um modelo nosso, alguns modelos nossos, né? Para vocês poderem utilizar como base, mas eu sempre falo que a anamnese do profissional ela é uma coisa muito que deve ser customizada, ela deve ser utilizada para o profissional que realmente usa todas aquelas perguntas a favor dele, né? Então, Uhum, a gente sempre precisa questionar. Isso aqui já é uma coisa que é mais ou menos obrigatório a gente perguntar para a gente evitar intercorrência, né? Então, uso de medicamentos, principalmente anticoagulantes e fotossensibilizantes, tratamentos anteriores, questionar sobre tratamentos anteriores com luz intensa pulsada ou laser e os resultados que obteve, porque aí a gente já traça mais ou menos um perfil do cliente, né? Se a gente vê que é aquele cliente muito ansioso, que fez ali uma ou duas sessões e já interrompeu o tratamento porque não teve paciência para continuar, se ele não teve com outro profissional, dificilmente ele vai ter com a gente. Então, é interessante a gente entender quem a gente está tratando, né? Se a pessoa tem queloides e hipercromias prévias, a gente marcar isso e marcar isso na anamnese, né? Porque até para se proteger mesmo, né? É, alergias a anestésicos e outras, né? É bom sempre saber se a pessoa tem algum tipo de alergia. Depressão e outras doenças emocionais, porque a doença emocional ela leva a pessoa a não se cuidar, né? Geralmente. É, discutir com o paciente quais as expectativas reais e que tipo de resultado que ele poderá obter. Então, isso aí vem com a experiência, né? Claro que vocês podem utilizar como referência isso que eu mandei para vocês aqui agora, mas vem mesmo com a experiência, você vai vendo os resultados. Eu sempre falo para as pessoas que aplicam, que puderem, receberem a aplicação também, porque é muito interessante você saber tanto dos resultados quanto também do se há desconforto ou não. Claro que também é uma coisa particular, mas você já tem uma noção do que a pessoa pode estar sentindo ali naquele momento, né? Explicar a necessidade de sessões seriadas, então a pessoa ela precisa entender desde sempre que não é um tratamento, não é uma intervenção. Então, o que a gente está oferecendo para a pessoa? É um tratamento que tem intervalos, dependendo de cada tratamento, intervalos de 15 a 60 dias, ou até mais, dependendo do caso, se for manutenção, né? Mas ela precisa ter uma certa frequência e realizar o tratamento até onde ou o organismo respondeu, ou até onde ela se sentir satisfeita com o resultado, né? É necessário ter um preenchimento de consentimento pré-informado, a pessoa ela precisa tá dizendo ali que ela está ciente que ela não pode tomar sol antes, que ela não pode tomar sol depois, que ela não pode passar ácido na pele, enfim, algumas coisas interessantes que podem gerar algum tipo de intercorrência de uma forma indireta, né, que não tenha sido ali durante a aplicação. Fotografar todos os locais tratados em distância padrão. Essa parte de fotografar nem sempre é possível, né? Tem gente que não quer que ninguém fotografe ali a genitália e tudo mais, né? Se bem que eu sempre recomendo a pessoa fazer o seguinte: oferece para fazer a foto com o celular da pessoa, para que ela tenha um comparativo depois. Agora, quando a pessoa fala, não quero de jeito nenhum tirar foto, é legal você ter um termo ali falando que a pessoa se recusou a tirar foto, porque ela não pode cobrar por um resultado que não tem como você comprovar se teve ou não, ok? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Então vamos lá. Evitar bronzeamento da pele um mês antes do tratamento, né? Beleza, gente, tá tranquilo então, né? Para casos de epilação, evitar a depilação de 3 a 4 semanas antes do tratamento, raspar com lâmina no local imediatamente antes da aplicação.
Isso aqui há uma controvérsia, tá? É legal a gente ter ali 1 milímetro ou 2 milímetros de pelo para a gente ter maior eficiência da luz quando ela vai chegar no tecido, né? Então, eu sempre recomendo, tipo, 2, 3 dias antes, dependendo de como nasce o pelo, né? Claro que, por exemplo, você vai fazer uma barba onde a pessoa tem muita barba e faz a barba de manhã, de tarde ela já tem barba de novo, é legal ela fazer ela raspar a barba de manhã, né? Para ela fazer uma aplicação à tarde, por exemplo. Mas para você ter ali um pedacinho de pelo ainda para tratar, né? Quando vai ser feita a tricotomia antes, né? Então, por exemplo, a pessoa não raspou, o pelo está muito comprido. Qual que é o problema do pelo comprido? É o pelo deitar na pele quando você vai fazer a aplicação e ele esquenta muito, ele acaba queimando a pele, gerando um desconforto desnecessário, né? Então, o que, que eu recomendo se fazer? Quando a pessoa chega com pelo assim, você ter sempre à mão ali umas cartelinhas de lâmina descartável, né? Então, você pega ali uma lâmina daquela de uma lâmina só, né? E raspa a seco, tá? Não raspa contra, raspa a favor do pelo a seco, passa ali algumas vezes assim, só para tirar o pedaço, o excesso de pelo. E aí sim você faz a aplicação, mesmo que tiver ali uns pelos, uns cotoquinhos, é o ideal para a gente fazer a aplicação, ok? Limpar a região a ser aplicada com lenço umedecido, é sempre interessante fazer. Pode limpar com álcool, se for o caso. Não pode fazer numa pessoa que tiver, por exemplo, com desodorante na axila. O desodorante ele tem que ser totalmente removido. Então você remove com água, sabão, neutro, né? E depois pode passar um paninho com álcool ali para poder fazer a aplicação de uma forma segura. Aplicar o gel condutor neutro em toda a área e na lente do manípulo, a gente aplica ali 1 milímetrozinho só de gel, uma camada bem fininha. Ele é um dissipador térmico, então é importante usar o gel, né? Colocar o óculos de proteção no cliente e no operador e aplicar um disparo em toda a área no sentido horizontal e, quando possível, no sentido contrário, no sentido vertical, para você cruzar o movimento e evitar o efeito zebra, que a gente fala, que é quando a gente tem um distanciamentozinho entre uma aplicação e outra. Ok? Pode seguir. Retirar todo objeto metálico, anel, pulseira, brinco, piercing, né? Caso indicado, efetuar uma limpeza facial anterior ao tratamento, quando for ser feito na face, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, mas eu não vou fazer limpeza de pele porque eu vou fazer luz pulsada. Aí tem que fazer limpeza de pele mesmo. Você faz a limpeza de pele uma semana antes e na semana posterior você faz a aplicação da luz pulsada. Porque senão você acaba trabalhando com elementos que são sujidades na pele. Então, por exemplo, cravo, essas coisas, eles promovem ali micro queimadurazinhas no tecido de uma forma totalmente desnecessária, né? E fica mais difícil de remover depois, porque ele resseca. Ajustar o equipamento de acordo com o fototipo da pessoa, né? Usar o gel condutor neutro, aplicar, né, um disparo em cada sentido. Podemos ir adiante. Aqui são os fototipos, gente. Então aqui a Nicole Kidman, ela tem o fototipo 1, que é raríssimo aqui no Brasil, né? Só no extremo sul do país que a gente ainda tem algumas pessoas com esse fototipo, né? Que é aquele branco igual papel mesmo. Geralmente é ruivo ou loiro com o olho bem azul, né? O olho bem claro. Já o fototipo 2 já é encontrado, principalmente no sul, já é encontrado com mais facilidade, né? Que é o da Ana Hickman, por exemplo, que tem o olho claro, que aí pode ser verde, pode ser azul. O cabelo pode ser castanho claro e pode ser loiro. E a pele é bem clara. E a pele, no caso do fototipo 1, ela sempre... Ela nunca pigmenta. A pessoa ela vai no sol, ela queima, mas ela não pigmenta, né? A fototipo 2, ela pigmenta muito pouco, mas ela queima com muito mais facilidade. A fototipo 3 é uma pele branca, com olho, pode ser castanho. Aqui no Brasil tem casos que enganam. Você vê, às vezes, fototipo 5 com olho claro, né? Então, essa questão do olho também a gente toma bastante cuidado, né? Mas geralmente pode ter o olho castanho, né? Cabelo castanho, queima pouco e se bronzeia mais, né? Que aí já é o que a gente já tem, o que a gente considera branco aqui no Centro-Oeste é o fototipo 3, geralmente, né? Aqui o fototipo 4, que é o mais comum aqui, principalmente na nossa região, que é o meu caso, por exemplo, né? Que é a pele moreno clara, os olhos castanhos, cabelo castanho escuro, né? E é uma pele que
bronzeia muito mais do que pigmenta, né? Então eu, por exemplo, quando eu tomo sol, eu fico bem moreno mesmo, e é muito difícil eu descascar, né? Fototipo 5, aqui é o nosso limite, né? Que seria o da Camila Pitanga, né? Ela tem a pele morena, olhos escuros, cabelos escuros, raramente queima e está sempre pigmentado. E o fototipo 6, que é a pele negra, que aí é contraindicado, que ela tem a melanina, a pele tão pigmentada quanto o pelo. Então, o pelo ou qualquer outro tratamento que você for fazer. Então, ele concentra ali na superfície e queima a pele, né? Então, a pessoa com olhos escuros, cabelos escuros, nunca queima e está sempre pigmentado, né? E fototipo 6 é bem fácil de você diferenciar em relação ao fototipo 5 pela divisa entre a palma e o peito da mão, né? Então, quando você tem aquela divisa muito clara, muito nítida, que a palma da mão é bem mais clara do que o peito da mão, né? É o fototipo 6, ok? Dúvidas? Não dúvidas? Por enquanto, não. A aula está muito Então, boa, né? A explicação está boa e a gente está sem dúvida ainda. ó, beleza, a gente já está terminando. Gente, ó. Não, fica aí. Que bom, tô feliz que vocês estão gostando. É, Aqui, gente, está falando uma coisa que eu recomendo não fazer, tá? Ele está falando aqui para a gente fazer definir um número de sessões, né? Isso é o maior erro que eu acho que um profissional que usa esse tipo de tecnologia pode cometer. Por que isso, gente? A gente gera uma expectativa que a gente não sabe no que vai dar. Então, eu prefiro sempre falar para as pessoas. Tem gente que fala, mas e como é que eu vou vender o pacote? Eu falo, olha, não vende o pacote. Vende de sessão a sessão. A pessoa que está satisfeita, ela continua fazendo. Então, não tem necessidade de vender um número fechado de sessões para garantir que aquela pessoa vai voltar. Isso eu acho bobagem, sabe? A gente acaba criando muito mais problema do que solução e gerando uma expectativa que teria que ter uma bola de cristal. Eu já vi tanta variação em todos esses tratamentos que eu não me arrisco de jeito nenhum a definir um número de sessões. Quando a pessoa me pergunta em quantas sessões que eu vou ter resultado, eu já meio que vou abrindo a porta para ela ir embora, porque é uma pessoa que eu sei que vai me dar problema. É uma pessoa ansiosa e ela vai ficar cobrando resultado a cada sessão, sendo que não depende só da gente. A gente sabe que a tecnologia é boa, que a tecnologia funciona e tudo mais, mas tem o fator hormonal, tem um monte de outros fatores e tem inclusive a própria contribuição da pessoa, que geralmente essas pessoas que cobram muito, elas não contribuem nada e às vezes até atrapalham no tratamento. Então, eu procuro evitar esse tipo de cliente, sabe? Então, assim, eliminem esse slide aí. Então é isso, gente. Agora eu tô pronto aqui para responder as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem voltar em algum slide para explicar melhor e tudo, fique à vontade. Pode sugerir aí. Eu sei que as meninas vão ter uma pergunta: se esteticista pode manipular a. Olha, por enquanto pode, né? Essa é uma coisa que não está definida totalmente ainda, né? A classe ela está caminhando a passos largos aí para ter uma regulamentação nacional definitiva, né? Mas enquanto isso não acontecer, fica-se sujeito a critérios de outros conselhos, né? Pelo menos aqui em Goiás, eu não sei se é aí no DF, que é o Conselho de Biomedicina, que regulamenta a profissão da esteticista, né? E o Conselho de Biomedicina, a cosmetóloga, ela pode aplicar esse tipo de tecnologia, porque ela é uma Anvisa tipo 2, né? Ou seja, é baixíssimo risco. Então, é permitido se aplicar até onde eu tenho notícia, né? Mas tem coisa que pode mudar com o tempo, né? Há um tempo atrás, eu não alugava para quem não tinha um número de conselho. Por quê? Porque eu me tornava corresponsável por tudo que a pessoa poderia fazer. Então, se ela tivesse uma intercorrência, o que a gente tem que entender é o seguinte: um médico dermatologista que tem o CRM, a intercorrência dele pode ser encarada como uma coisa normal. E ele pode medicar essa pessoa e pode corrigir, né, essa intercorrência sem a necessidade de interferência de um outro profissional. Já o profissional não médico,
ele tem que tomar muito cuidado para não ter intercorrência, porque ele vai depender de um profissional médico para cuidar de uma intercorrência, de uma possível intercorrência dele. Então, por exemplo, o que eu sempre falo, olha, quando você tem uma queimadura, quanto mais tempo você demora para encaminhar essa pessoa para um dermatologista, pior fica o problema. Então, e o dermatologista nem sempre ele está disposto a ajudar, e quando esse dermatologista, às vezes, sabe que o profissional que gerou é um profissional de estética, que muitos deles, infelizmente, têm preconceito, eles acabam não ajudando muito e culpando o profissional por uma coisa. Eu já vi culpar o profissional por um paciente que tomou sol depois, sabe? Como que você vai controlar? Poderia ter acontecido com ele também da mesma maneira. Porque como é que você vai controlar se a pessoa vai tomar sol depois? Você tem ali um termo que a pessoa se compromete a não fazer. Mas se a pessoa vai cumprir isso ou não, é com ela. Não tem como controlar isso. Então eu sempre falo, olha, procura ter uma relação muito próxima com o teu cliente para que ele possa não te prejudicar. Porque se ele quiser te prejudicar, ele consegue. Isso não só para tratamento com tecnologia, mas para qualquer outro tratamento. Teve uma época que estava assim terrível, agora já deu uma melhorada, mas teve uma época que assim eu soube de casos em tribunal assim absurdos, onde o juiz dava ganho de casa pro paciente, pro cliente no caso, né, que nitidamente a pessoa ela se feriu de forma proposital e o profissional pagou o pato. Então tinha um preconceito terrível contra o profissional de estética que graças a Deus está sendo revertido, né? Mas isso, infelizmente, é uma coisa. Para a gente subir o Monte Everest, a gente demora um tempão. Para a gente cair, basta um tropeço. Então, é uma coisa que a gente. Quando a gente entra na área, a gente tem que saber que a gente está. A gente tem ainda essa visão do mercado, do público em geral, com a gente, e a gente precisa se cuidar para não fazer nada de errado. Eu acho que se um profissional médico tem que se cuidar para não fazer nada de errado, um profissional de estética ele tem que se cuidar 50 vezes mais. Mas eu vou dar uma notícia boa para vocês. A minha clínica, eu tenho uma clínica escola aqui em Goiânia, né? E a gente já tratou seguramente mais de 3.000 pessoas com luz intensa pulsada. Zero intercorrência, nenhuma. A única intercorrência que foi bem fácil de sair dela foi exatamente de uma pessoa que tomou sol de propósito depois do tratamento. Não sei qual que era a motivação dela de fazer isso, mas a rede social dela me salvou, porque ela postou tudo ali na rede social, eu printei aquelas telas ali, e quando ela começou a ameaçar fazer alguma coisa, de entrar com ação e tudo mais, estava ameaçando entrar com ação de lesão corporal, eu falei, não, tudo bem, só vou te mandar aqui pelo WhatsApp umas coisinhas que eu vi na tua rede social aí. E aí mandei para ela e eu ainda paguei o dermatologista, porque assim, eu acho que independente de qualquer coisa, uma pessoa que passou por um tratamento nosso e tem ali qualquer tipo de marca no corpo, não é legal, né? Então, graças a Deus eu tenho boas parcerias com dermatologistas aqui em Goiânia, indiquei para uma ótima dermatologista, custeei o tratamento, mas falei para ela que eu nunca mais queria ver a cara dela na minha frente, né? Então dá para perceber que foi uma má fé mesmo, né? Foi planejado, né? Friamente calculado. Total. E depois eu fui pesquisar o histórico dela, ela já tinha feito isso antes. A Kelly falou aqui, tem gente que adora fazer essas coisas do tinhoso, pior que realmente é complicado, né? O ser humano, hoje em dia, a gente tem que cuidar, né? Então, infelizmente, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, e eu sempre falo para o profissional de estética. O profissional de estética é um dos poucos do mercado que quase não tem chance de errar, né? Porque a gente está trabalhando com uma coisa muito preciosa das pessoas, principalmente quem trabalha face, né? Tem que ter um cuidado ultra redobrado, porque errou ali, e dependendo do erro que for, fica complicado de resolver. E ninguém tem boa fé ali para tipo, você tratou errado da tua mãe. Às vezes ela te processa, porque ela fica tão pé da vida contigo que ela te processa. Né? Eu até brinco com as meninas, a cliente sai com a cara toda esfolada do dermatologista, ela acha bonito. Isso. Aí ela sai com um inflamadinho da limpeza de pele, Ixi. ela já acha o fim do mundo, né? Por isso que nem você falou. Pode falar. Infelizmente é assim mesmo. E por isso que, como você ressaltou, a importância da anamnese e da documentação e dos termos de consentimento, né? Isso é uma prova, né? Isso é um cuidado, né?
Exatamente. A gente, inclusive, isso inibe a pessoa a fazer qualquer coisa, a tentar qualquer coisa nesse sentido aí que eu contei para vocês, né? Então, se essa menina não tivesse postado nas redes sociais aí que ela estava tomando sol na praia, eu teria muita dificuldade, provavelmente teria que desembolsar um dinheiro grande para poder indenizar uma pessoa que agiu de má fé, que ela chegou lá para isso, né? Uhum, verdade. Vamos lá. Meninas, perguntas? Mais perguntas? Pode pôr tudo na prova, professora. Tá, vou botar na prova. Vamos lá, sobre... me fala sobre, pra gente, sobre faixa de preço, né? Ó, a Kelly até perguntou aqui, faixa de Ah, preço. beleza. A gente quer saber os preços das máquinas e Aham. o aluguel das máquinas e preço dos cursos também. Ok, então vamos por partes, igual o Jack Stripador, né? É, preço de máquina. Existe uma variação grande no mercado, tá? É, nós temos aqui no Brasil, eu inclusive trabalho com algumas delas, eu tenho máquina a partir de R$ 25.000, eu estou falando agora de máquina nova, né? De Uhum, 25 a R$ 235.000. Essa de 235, ela ficou fora de preço por causa da alta do dólar, né? Teve um aumento muito grande da diferença das moedas, né? Então, uma máquina ali de 25, 30 mil dólares fora, ela chega aqui por um absurdo, né? As máquinas nacionais que têm esse custo mais baixo, esse de 25, 30 mil reais, eu sinceramente não recomendo. Eu falo para as pessoas, olha, se você só tem esse valor para investir ou alguma coisa assim, opta por alugar a melhor máquina do mercado, porque você pode fazer agenda uma vez por mês e utilizar o que há de melhor para o teu cliente e não correr riscos. Porque uma máquina dessa, o custo operacional dela é mais alto, é uma máquina que geralmente não dá resultados tão satisfatórios e às vezes ele espanta teu cliente. Então, eu trabalho com algumas delas, eu prefiro não citar nomes, né? Mas quem uhum, pesquisar os preços aí vai saber de qual máquina que eu estou falando, né? E a gente já tem as máquinas top. As máquinas top para mim são as israelenses, são as derivadas do Active. As máquinas derivadas do Active elas são diferentes de todas. Eu tenho o Active de 20 anos que ele trabalha 1000 vezes melhor do que um equipamento comprado zero hoje, né? Que eu considero top. Eu cheguei a adquirir um Maxi Flash, né? Porque como eu sou representante da marca e o equipamento israelense muito caro e tudo, eu falei, olha, eu vou comprar aqui um equipamento desse nacional para poder alugar para os meus clientes e que eu alugo para a pessoa evoluir para a compra quando ela achar necessário. Mas se você aluga um determinado equipamento, você quer comprar aquele equipamento, porque é o teu cliente, você já viu que teve aceitação e tudo mais, né? Você já está acostumado a utilizar. Eu comprei o equipamento e comecei para alguns clientes-chave que já usavam há alguns anos os meus outros equipamentos, eu ofereci, dei um descontinho lá para eles usarem mesmo o equipamento e me darem o feedback deles. E o feedback de todos eles foi unânime. Olha, a máquina é boa, não é ruim. Só que, para quem utilizava o BioFlash antigo e passou a utilizar o Maxi Flash agora, o meu cliente não aceita. Ele quer voltar a utilizar o equipamento antigo, porque ele viu diferença. Então, assim, dá para ver diferença, né? E aí, rapidinho, eu me desfiz desse equipamento porque ele não servia para eu alugar. É um equipamento que serve para vender, né? Por exemplo, eu posso comprar um equipamento desse para ficar satisfeita? Faz se teu cliente não tiver usado o outro antes. Se teu cliente não tiver andado de BMW antes, ele vai andar de boa no golzinho, entendeu? uhum. É mais ou menos essa comparação Vai que eu chegar em acho que... Goiânia, só vai demorar mais, não é isso? Exatamente, Uhum. exatamente. Né? Então, assim, funciona, mas não é o top, né? E assim, Uhum. quando você se acostuma, o ser humano, quando se acostuma com uma coisa boa, é muito difícil fazer ele regredir, né? Uhum. Então, dessa forma que eu costumo oferecer. Então, assim, o que eu ofereço para alugar hoje? Eu ofereço só BioFlash
BioFlash com a tecnologia Active e com o upgrade do HRS e o Active Record 618. Por quê? Porque são máquinas que ainda são acessíveis. Nós estamos procurando fazer uma coisa no mercado. Eu sempre que eu encontro uma máquina numa condição boa para compra, eu compro, mesmo que eu não estiver precisando, se eu tiver condição de comprar, eu compro, faço uma revisão completa nela e começo a oferecer também para locação e tudo mais, né? Eu coloco ela para locação. Se o cliente resolver comprar aquela máquina, eu mando fazer uma revisão completa de novo, coloco uma lâmpada nova e entrego e dou garantia. Por quê? Porque eu senti esse problema no mercado, de você não ter aquela tecnologia boa de uma forma acessível. Então, por exemplo, eu tenho o BioFlash hoje que eu vendo a R$ 26.000, que já não é tá o preço aí de uma tecnologia não tão boa nova, né? E vendo também um Active a R$ 48.000, um equipamento seminovo. Então, e assim, tem gente que fala, mas o seminovo ele vai durar menos do que o novo? Olha, posso dizer uma coisa para vocês, isso aqui são tanques de guerra. Se você cuidar bem do equipamento, ele dura a vida toda. A gente morre antes dele acabar. Agora, se cuidar mal, aí qualquer um vai acabar e até o que tem garantia de fábrica, quando é mau uso, a garantia não cobre, né? Todos têm um acesso muito fácil de peça. Uma coisa que eu acho muito importante numa tecnologia como essa é você ter um custo operacional baixo. Por quê? Porque o que a gente chama aí eu chamo de boi de piranha, né, da tecnologia, é a fotodepilação. A fotodepilação é onde a gente pode fazer promoção para trazer o cliente. Trazendo o cliente, a gente pode vender outros tratamentos com a mesma máquina para ele, com um valor agregado muito mais alto. Então, o que é interessante nessa tecnologia é a gente poder fazer isso, porque eu tive equipamentos que eu trabalhava há um tempo atrás, que o custo do flash, de cada flash que dava, era de em torno de 30 centavos. Então, você multiplica isso daí para fazer uma perna, se você vende a sessão a R$ 400, por exemplo, que já é caríssimo, que você não encontra mais quem paga esse valor para fazer fotodepilação de perna no mercado, se você trabalhar por esse valor, você está pagando para trabalhar. Então, essa máquina hoje, com o dólar alto e tudo mais, ela tem um custo de menos de 1 centavo por pulso. Então, isso é bem importante. Tem gente que fala, mas tem que trocar de lâmpada a cada 200, 500 mil pulsos, dependendo da máquina, né? Não, sim, tem que trocar de lâmpada, que custa em média R$ 3.000. Só que você troca só a lâmpada. Se você cuidar bem do equipamento, você não precisa trocar o handpiece. Eu tenho outros equipamentos que eu vendo que tem 1 milhão de pulsos, só que quando você vai trocar, você tem que trocar o manípulo inteiro, que custa em média R$ 6.000, R$ 7.000. Então, acaba que o custo do pulso sai mais caro. Entendi. Interessante. E qual é o preço médio de uma sessão, assim? Uma axila, uma perna, do cliente? Mas isso varia muito, porque isso daí é uma das coisas que você mais pode mexer dentro da tua clínica. Você tem duas opções. Atendimento exclusivo, que eu acho que agora, com essa questão do coronavírus, ela vai ter que ser obrigatória, né? Mas eu tenho já, na parte de locação, eu tenho um negócio interessante para passar para vocês sobre isso, né? Já eu falo. Mas a gente precisa ter um distanciamento, né? Então a gente precisa ter um intervalo entre uma cliente e outra. Não dá mais para a gente encher a recepção da clínica para fazer os procedimentos de uma forma que gire, né? Então, o que é interessante? Você pode agregar valor nisso daí, porque independente de qualquer coisa, teu tempo que está ali, teu tempo ele tem um custo único, né? E você tem também como atender em massa. Eu acho que depois que passar, depois de um bom tempo que passar esse negócio da pandemia aí, a gente vai poder voltar a fazer, que é atender por um valor baixo, uma quantidade grande de pessoas. Porque o atendimento ele é muito rápido, né? Não sei se vocês já tiveram acesso, já fizeram, mas, por exemplo, a gente faz um par de axilas em 45 segundos. Então é muito rápido, demora mais tempo para preparar o cliente deitar ele na maca do que fazer o procedimento, né? Uma perna, que é o mais demorado, uma perna... Peraí, 45 segundos, o meu olhinho já brilhou aqui. Você falou que tinha patinhas. Olha, o intervalo que a gente costumava fazer de sessões, até para higienizar tudo, era de 10 minutos entre um cliente chegar e o outro, né? Para fazer axila, né?
A virilha também é muito procurado, em torno de 20 minutos, porque aí já você precisa posicionar a pessoa diversas vezes, né? Então, em torno de 20 minutos eu estou falando para fazer virilha completa, para fazer contorno, cava fundo e perianal, né? Hum. É, e também para fazer perna, que é o mais demorado de todos, uma pessoa de 1,70 m, por exemplo, que tem uma perna um pouquinho mais comprida, em torno de 45 minutos a 1 hora, porque a Uhum. perna tem uma particularidade. É, a canela, né, ali entre o tornozelo e o joelho, é a área com maior incidência de queimadura com luz intensa pulsada, por Uhum. alguns motivos. Primeiro, proeminência óssea. Uhum. Segundo, é uma região onde toda a concentração de ferro que a gente ingere, ela acaba se concentrando ali, então isso acaba tornando o tecido mais receptivo à queimadura, né? E a gente tem também uma área onde é praticamente impossível quem mora aqui no Centro-Oeste não expor a calor e ao sol. Então acaba que é uma área que tem uma incidência de queimadura muito grande e é a única área do corpo onde eu falo para dar uma passada só. Então você não cruza, você em uma sessão você faz no sentido horizontal, por exemplo, e na outra no vertical, e você vai fazendo dessa forma até resolver. Ou então se arrisca a fazer duas passadas, mas duas passadas geralmente é problema. A pessoa pode sair belezinha lá da clínica e tudo. De repente ela entra no carro, que ficou 2 horas no sol, e o carro está com 90 graus ali, perto dos pedais ali, e ela, enquanto esse calor não dissipa, ela está recebendo esse mormaço, e isso daí já pode ser suficiente para gerar queimadura. Então, para evitar queimadura, uma passada só. Aí a gente ganha bastante tempo com isso. Então, aí já fica em torno de 35 minutos. Mas, assim, uma pessoa que faz o corpo inteiro, ela fica no máximo ali 1 hora e 40, 2 horas, recebendo tratamento, né? Uhum. Então, assim, não estou fugindo da pergunta, não, né? Eu recomendo fazer áreas pequenas, em torno de R$ 50, quando for fazer a preços populares. Quando for fazer a preços não tão populares, em torno de 90. E Uhum. áreas grandes, eu sempre divido em áreas pequenas e áreas grandes. Eu não fico fazendo um precinho por área, porque é uma coisa complicada de administrar, né? Áreas grandes eu recomendo fazer de 90 a 170, R$ 180 por área. Nunca muito abaixo disso e nunca muito acima. Uhum. Interessante, Mas interessante. é muito normal uma pessoa que faz fotodepilação fazer em torno de 4, 5 mil reais no dia Nossa, que de interessante. receita. Uhum. E quanto que tá o aluguel médio de uma máquina? Beleza, vocês estão em Brasília, né? Todas É, vocês? sim. Aí para Brasília, tá saindo a R$ 700 a diária Uhum. da Bioflash e a Uhum. R$ 900 da Active, né? E o fim de semana todo ele sai a R$ 900 o Bioflash e a 1.100 o Active, né? Uhum. Esses são os prazos que a gente fala que são os prazos normais, né? Uma diária nossa, ela era da seguinte maneira, era uma diária de verdade. Eu entregava o equipamento no dia anterior, no final do dia, e retirava no dia posterior, na parte da manhã. Às vezes, quando pode, eu sempre deixo um pouco mais. Com a pandemia, isso foi uma vantagem nossa que tem uma logística bem legal e que tem bastante equipamento, né? Então a gente está aumentando para até 4 vezes. Então o que pode ser feito? Uma diária, por exemplo, de segunda a quinta-feira, você pode pegar o equipamento pagando só os R$ 700, ou então de quinta a segunda-feira da semana seguinte, pagando 900. Uhum. Então, é legal porque você pode atender com espaçamento de sessões e você define teu horário, né? Uhum. Quando a gente trabalhava com pouca máquina, era muito difícil a gente fazer isso porque já tinha a agenda de um cliente na sequência. Como agora a gente tem já essa... Claro que tem um limite também, né? Onde a gente consegue atender. Mas a gente tem conseguido atender a nossa agenda e ainda tem máquina que não está preenchendo ainda 10% da agenda. Então, eu tenho máquina para atender ainda bastante gente, né? Olha aí, meninas, Dessa forma. é só a gente aprender e alugar em uns dias para uma fazer na outra, né? Isso. Já sai vantajoso, não, não sai? Oi? Já sai Ah, com certeza. vantajoso. Com certeza. E assim, e se puder atender gente de fora, melhor Melhor ainda. ainda. E você sabe o que é interessante às vezes?
É porque o brasileiro tem uma certa dificuldade em fazer parceria, né? Mas o que eu já vi funcionar em alguns casos aqui, funciona bem, por exemplo, eu tinha muito cliente que alugava um final de semana e alugava, uma profissional usava na sexta, a outra profissional usava no sábado e a outra profissional usava no domingo. Elas, Uhum. cada uma pagava ali R$ 300 de Uhum. locação e fazia um belo dinheiro. E assim, eu não imponho limite nenhum. Se você Uhum. der 50 mil pulsos com equipamento, eu fico feliz da vida, porque eu sei que você está atendendo muita gente. Uhum. Ah, que bacana, que legal. Dúvidas, meninas? E legal essas dicas aí de empreendedorismo também, né? Meninas, mais dúvidas? Ah, que bom. Que bom, Kelly. Vamos lá, a Kelly já botou a carinha ali, ó, com o cifrão e o dinheiro, ó. Vamos Olha, lá, dá para ter um lucrinho legal, viu? dá para ter um lucro muito bom. Ah, sim, tem limites de áreas por sessão? Não. Não? Tá. Pode fazer o corpo inteiro numa sessão só, vai da disponibilidade de vocês. Uhum. Joia. Mais dúvidas, meninas? O que o profissional não pode fazer de jeito nenhum, Tiago? Em que sentido? Tecnicamente, qual o pior erro que um profissional pode cometer? Olha, o pior erro eu não sei te dizer, mas o mais comum é insistir em tratar a pele bronzeada. Entendi. Insistiu em Uhum. tratar pele bronzeada ou pele negra e melasma, se não teve. Tá ali a contraindicação. Toda a literatura do equipamento está dizendo que tem a contraindicação. Aí a pessoa vai lá e faz. Então, assim, quem Entendi. não segue a recomendação básica, Uhum. cedo ou tarde vai ter problema. Entendi. Ótimo. E Maravilha. outra coisa que não deve acontecer é derrubar o handpiece durante a aplicação, porque aí quebra a lâmpada e toma um prejuízo grande, aí, de pelo menos Grande. R$ 3.000. Assim, eu queria te perguntar, quem tem essa máquina mesmo, né? Comprei a máquina. Quanto que vai ser meu custo mensal, assim, de manutenção, trocar a lâmpada, fazer as revisões? A lâmpada, ela tem uma vida útil por pulso, não por tempo, né? Tá. Então, quanto mais você precisar trocar a lâmpada, melhor para você, porque você tá ganhando bastante dinheiro. Hum. Cada lâmpada, ela custa mais ou menos R$ 3.000. Eu coloco Aham. R$ 3.000, mas ela custa um pouquinho menos, né? Só que tem taxa de envio, esse tipo de coisa, acaba tendo um custo aí de próximo de 3.000, né? R$ 3.000. Depende da máquina que você compra, ela tem um gerenciamento diferente de lâmpada. Então, o Active, por exemplo, ele tem um gerenciamento de lâmpada de 500 mil pulsos. O que é recomendável? Você fazer uma calibração do equipamento a cada 100 mil pulsos, que custa R$ 450 cada calibração dessa. A máquina ela funciona sem a calibração, mas a tua lâmpada tem uma durabilidade reduzida. Porque o que a gente diz? A garantia da lâmpada é de 500 mil pulsos. Eu já troquei lâmpada com 2.600.000 pulsos. Entendi. Então, né, a pessoa conseguiu estender a vida útil da lâmpada dela de uma forma 5 vezes maior. Mas Né? porque fazia manutenção. Sempre, Ou... essa era bem religiosa, a cada 100 mil pulsos. Aí ela sempre me chamava para eu levar uma lâmpada Uhum. e fazer a calibração do equipamento. Eu passei a fazer isso, eu não fazia antes, Aham. passei a fazer. Aham. Né? Aí eu levava a lâmpada, fazia a calibração, via que o equipamento ainda tinha. Porque a gente vê se ele está disparando com qualidade na energia mínima, na energia máxima, e se ele está. A gente tem uma máquina que faz o teste da aplicação, se ele está dentro dos padrões. Então, quando ele está dentro dos padrões, estica a vida da lâmpada significativamente. Então, o Active, ele tem essa característica, ele consegue levar muito adiante as lâmpadas. Como eu alugo, eu sempre troco com muita dó quando ela está chegando perto dos 500 mil. Eu sei que ela duraria muito mais, mas eu não Uhum. posso correr o risco dele, você em Brasília, eu aqui em Goiânia, ele parar na tua mão. Entendi. Uhum. Entendeu? Porque o equipamento ele tem um dispositivo que quando a lâmpada não está sendo mais eficiente, ela não está atingindo a energia mínima necessária, o equipamento trava. Entendi. Uhum. Entendi. E, Tiago, e a formação, assim, o curso para a gente aprender a manipular os aparelhos, como é que funciona, quanto tempo de formação?
Olha, não é uma formação que eu ofereço, porque a formação, na verdade, é essa acadêmica, mas a gente faz um complemento, é um curso livre que habilita o profissional a trabalhar da forma correta, né? Então, assim, é um certificado que ele ainda não tem um valor acadêmico, né? Mas o que se tem são as informações mesmo. O curso, ele é o valor de uma locação. E agora com a pandemia, a gente pode fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, a parte teórica para várias pessoas, e individualmente, cada uma faz uma locação e a gente utiliza para dar o curso e depois ela pode aproveitar a locação para fazer a aplicação em outras pessoas e recuperar o dinheiro, né? Ou então, por exemplo, se ela quiser devolver o equipamento depois do curso, ela pode fazer locações futuras, a gente devolve até R$ 150 por locação até completar o valor do curso. Ah, que bacana, que interessante, hein? Então, de qualquer forma, quando a gente continua com a parceria, o valor ele retorna para as mãos da pessoa. Maravilha, maravilha. Meninas, mais alguma dúvida? Tem mais alguém aí ou vocês já foram fazer a janta? E aí? Beleza, Kelly. Não. Gente, tem aí meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp ele funciona o tempo todo, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade. E se vocês quiserem depois me adicionar num grupo que estejam todas vocês, podem me adicionar e pedem aí os artigos científicos, o que vocês acharem interessante, eu mando e depois eu saio correndo do grupo, tá? Deixa eu botar aqui a janela de novo, né? Com os dados do Tiago, gente. Anotem aí. Tá aparecendo? Não, para mim aqui não. Acho que... agora sim. Ó, esse é o seu WhatsApp, né? Isso. O WhatsApp dele, WhatsApp o e-mail. Esse endereço, ele... Tinha o seu Instagram? Tem naquele material que eu te mandei, professora, aquele que eu mandei primeiro. Ah, tá. Lá tem seus Instagrams, né? As meninas estão querendo os termos e as anamneses. Pode me inserir no grupo? Um grupo que, se quiserem formar um grupo para isso, a gente forma um grupo para isso, manda esse material. Se vocês quiserem continuar o grupo para continuar, quando tiver dúvidas, a gente continua, né? Mas quem quiser também pode sair, fica à vontade, sabe? A gente pode fazer uma coisa nesse sentido. Acho que fica mais fácil, porque aí eu vou mandando e é uma coisa que vai servindo para todo mundo e fica lá, né? Você cria para a gente, Kelly? Gente, bota aí os WhatsApps aí. Cria o grupo, aí eu mando para você, Kelly, o telefone do Tiago. Tá Beleza. bom? Esse que está aqui na tela é o meu telefone WhatsApp. Já está aqui, pronto. Já está aqui. Aí a gente cria. Ótimo, maravilha. Aí, e pedir o que quiser que eu tendo aqui, eu vou mandando. Joia, maravilha. Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Esclareceu muita coisa, viu? Estamos muito felizes e satisfeitos, né, com os resultados. A gente fica animado quando vê tecnologia que dá resultado, né? É bom demais, é bom demais. Pode falar. Quando eu cheguei nessas tecnologias aí, eu vi que, assim, era o que eu queria. Porque é frustrante quando você vê que não está atendendo a ansiedade das pessoas. E as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Tudo é para ontem. Então, esse tipo de tecnologia que rapidinho ela consegue mostrar resultado, ela dá muita credibilidade para até outros tratamentos nossos, né? Então, eu gosto demais. E dá pouco problema, né? Intercorrência, eu digo sempre que quem tem intercorrência com esse tipo de tecnologia é quem é descuidado, sabe? Se você tomar todos os cuidados, poxa, de 3.000 pessoas, ninguém tem intercorrência, é porque foram feitos da maneira correta. Isso dentro de sala de aula, com o aluno fazendo também. Claro que o professor sempre fica perto e tudo, mas com o aluno aplicando e tudo mais, e não teve intercorrência. Então, é uma prova de que a gente pode trabalhar com segurança quase 100%, né? Maravilha, maravilha. Então é isso, Tiago. Muito obrigada, meninas. Boa noite, obrigada pela participação. Assim que gravar o vídeo, eu vou disponibilizar lá no
no YouTube, tá bom? Eu que agradeço, Joyce. Aí você pode indicar o link para suas clientes também, se quiser, tá bom? Ah, que bom, professora, que legal, bacana. Que aí, uma das coisas dessa quarentena é ter facilitado, né, esse acesso, né? Eu tô apanhando ainda, mas tô chegando lá. Mas assim, a gente sempre teve acesso a isso, mas nunca utilizou, né? Exatamente porque não tinha tempo, e as pessoas sempre procuraram contato pessoal de uma forma mais constante, né? Mas o WhatsApp mesmo é uma ferramenta que eu utilizo muito, porque eu tenho cliente no Brasil todo, né? Então, eu tenho que me fazer presente, muitas vezes sem estar lá pessoalmente, da forma mais fácil possível. Eu sempre usei muito vídeo, eu tenho bastante vídeo da tecnologia sendo aplicada e tudo mais, para facilitar para as pessoas terem acesso àquela informação de uma forma consistente, né? Bacana, muito legal. Muito obrigada e até as próximas. E quando acabar essa quarentena, a gente quer se ver pessoalmente lá na LS, tá bom? Marcamos sim, a gente pode marcar essa parte prática aí. Talvez vocês estranhem um pouquinho o formato como eu costumo trabalhar, né? Mas eu explico direitinho antes da gente ir e fica legal. É uma coisa que a gente pode até marcar hora para fazer, porque as pessoas não precisam ficar esperando muito tempo, né? A gente vai fazendo de uma forma segmentada e quando as pessoas cumprem o horário direitinho, funciona bem pra caramba. E assim, quando ocorrer essa prática, que eu sei que todo mundo vai querer ser modelo, qual o preparo que ela já tem que fazer? Tipo, raspar os pelos uns 2 dias antes, né? Um deles, não tomar sol 1 ou 2 meses antes, ou não tá bronzeada, né? E suspender o ácido, né? Suspender o ácido pelo menos, depende do ácido, né? Pelo menos 3 semanas antes, preencher a ficha de anamnese, ver se enquadra em todos os requisitos ali, que não tem nenhuma contraindicação. É legal todas as pessoas mandarem para a gente antes as fichas de anamnese preenchidas para a gente poder avaliar se todas estão aptas. Quem não tiver apta, não tem problema, porque vai poder aplicar nas outras pessoas. Mas o que eu costumo fazer, e que costuma dar certo, né? É sempre entrar em duplas. Então, entra uma pessoa, faz na outra, sabe? Então, uma pessoa entra, recebe o tratamento, depois ela desce da maca e faz o tratamento na pessoa que fez o tratamento nela. E costuma funcionar bem. Ah, maravilha. Ó, a Kelly já criou o grupo, já botou a gente lá. E aqui? Maravilha. Podem pedir aí o que vocês precisarem. E aí ela já vai, depois vai convidar o povo, mandar o link para o povo. Tá bom? Maravilha. Maravilha, professora. Gente, muito obrigada. Boa noite, professor. Bom descanso. Fiquem com Deus. Obrigado para vocês também. Boa noite para vocês. E fiquem em casa, né? Sim, sempre que possível. Fiquem em casa. Obrigada. Vou interromper Obrigado a gravação. eu. Tchau, tchau. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.